Está começando mais um episódio do Se Eu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Di Stefano e eu vou falar aqui, ele veio de Aracaju, vocês vão ter o prazer de um pouco que ele está fazendo lá. Vamos conhecer ele. Hoje ele é CEO da Doutor Seguros, ele também é diretor comercial da corretora Trades, então ele possui 2 corretoras de seguros e ele vai passar um pouquinho do conhecimento que ele tem para o corretor aplicar e poder se atualizar no mercado. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado por você ter participado do nosso podcast. Estou muito feliz de receber você aqui. Legal, eu que estou feliz aqui, agradeço pelo convite, agradeço aí pela audiência do podcast. Vamos ver o que a gente consegue contribuir aí para você melhorar seus resultados. Vamos lá, eu vou perguntar para você como que você entrou nesse segmento de seguros, para a gente poder entender de onde veio esse seu sucesso. Tá, então eu comecei lá quando eu tinha 18 anos de idade. A minha formação ela é uma formação técnica em eletrotécnica. Minha mãe ela pagava um curso para mim, curso técnico, né? Quando você faz uma formação pela manhã, um nível médio, a gente chama de médio técnico, e à tarde você faz o técnico. Legal. Então, pela manhã eu ia na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, com aula normal, e à tarde eu continuava lá na escola, mas agora eu fazia o ensino técnico em eletrotécnica, e tive essa formação. E legal. Depois que eu me formei, eu estagiei na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, né, durante a formação, e depois que eu me formei eu tive uma proposta para trabalhar no polo industrial, um polo industrial que se chama, na cidade de Camaçari. Então, Camaçari fica próximo a Salvador, em torno de 60 quilômetros. E aí eu ia trabalhar na segunda-feira, tinha feito o exame médico, enfim, aquele teste de esforço, aquelas coisas, né? Uhum. E era uma quinta-feira, um amigo meu, que hoje é meu sócio na Doutor Seguros, Matheus Gouveia, ele trabalhava numa corretora chamada Previseg, com o dono da corretora, Antônio Barbosa, o nome dele. Legal. E ele me chamou para fazer um processo seletivo lá. Ele perguntou se eu estava trabalhando e tal, enfim. Eu falei, rapaz, eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. Eu vou começar a trabalhar como técnico em eletrotécnica. Tá, mas vamos lá fazer essa entrevista, enfim. E era uma quinta-feira, na sexta-feira eu fui. Quando eu cheguei lá na sexta-feira, fui entrevistado pelo dono da corretora, que era Antônio Barbosa. Ele falou, aqui cada um faz o seu salário, o seu horário, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E na época era um salário mínimo, era R$565, mais R$200 de auxílio e mais comissão se batesse a meta. E a venda era de coletivo por adesão, era naquela época que era Access Clube de Benefícios, né? Depois se tornou Qualicorp, estava entrando no mercado. Então, acho que era 2008, alguma coisa assim, estava entrando no mercado com 2009. Estava entrando no mercado com um produto que era Sul América, coletivo por adesão, pela Qualicorp. E aí fazia parceria com as entidades de classe e você ia distribuindo esse produto. Legal. O salário do técnico era R$3.500 e era mais do que minha mãe ganhava na época. E o salário que Barbosa estava ofertando era R$565 mais R$200 de auxílio, né? E o que fez você decidir por um salário mais baixo? Mas, na verdade, acho que eu não curtia muito, mas eu me enganei, né? Eu falei assim, não, eu vou ter que ir lá para Camaçari, eu não vou conseguir estudar, né? Eu queria fazer engenharia, não vou conseguir estudar, então eu vou pegar esse trabalho aqui, que eu
trabalho em Salvador mesmo, e aí eu bato a meta, eu batendo a meta, eu vou ganhar mais ou menos o salário, porque a proposta de Barbosa era o seguinte: se você vendesse R$ 3.000, Certo. você ia receber 50% de comissão, que os 50% seria a taxa de adesão que ele recebe e repassaria 50% para mim, então seria 1.500, mais os 565, né, que seria o salário, mais R$ 200, e aí tinha sabe esses cartões que você recebe, tipo uma alimentação ou compra, alguma coisa assim? E aí ele pagaria R$ 1.000 nesse cartão, e esse cartão você consegue sacar o dinheiro, você consegue comer, fazer o mercado, daria 3.200. Aí você fez os cálculos e falou assim, eu vou ter a qualidade de vida e o salário vai chegar perto. Vai chegar perto, vai ser R$ 300 de diferença, né? Vou ter tempo para estudar, tal, gostei da ideia dele, e assim, eu posso ganhar mais ainda, né? Essa é a meta, se eu passar a meta eu ganho mais. Lá eu tenho um teto, né? Entendi. E aí eu falei assim, tá, vou querer esse. E aí fui falar para minha mãe que eu ia trocar um salário de R$ 3.500 para ter 565 mais 200, né? Minha mãe se sacrificava, mãe solteira, enfim, para pagar, né? Não era barato para ela, o salário era mais do que ela ganhava. E aí eu disse isso para ela. E ela falou assim, você tá querendo sair de um trabalho desse que você conseguiu para ser vendedor de plano de saúde? Nossa. E aí ficou brava comigo, né? Uns 3 dias lá sem falar comigo. O Matheus estava jurado de morte, né? Que me levou para lá. E aí eu entrei nesse ramo. E quando eu entrei nesse ramo, eu achava que era fácil bater a meta, porque ele falou para mim, vendeu, né, a ideia que era assim, era assado. E quando eu entrei, tinham 20 pessoas no salão e só 4 batiam a meta. Caraca. E aí quem batia a meta era uma corretora lá, na verdade não é nem corretor tem o SUSEP, né? Mas a gente fala corretor assim, popularmente, mas no salão tinha a Alessandra, que ela tinha uma parceria com o TRT, que era o Tribunal Regional do Trabalho, onde ela ia lá, pegava as propostas, quando chegava na meta, nos 3.000, ela deixava para o outro mês, porque se ela não deixasse por outro mês, ficava segurando proposta. E ela não existia, tipo assim, se eu vendesse 4.000, eu receberia mais. Aí eu vendi 3.000, a partir de 3.000 é 50%. Era assim que funcionava. Entendi. Tinha Matheus, que é um monstro trabalhando, vai para lá, vai para cá correndo. Nara, que hoje é sócia dessa corretora, que era gerente na época, e aí batia a meta. E tinha uma outra pessoa lá que batia a meta, mas era assim, eram 4 pessoas. Entendi. E era uma equipe de CLT, né? O trabalho lá era CLT. E eu, rapaz, esse negócio aqui que ele me falou não é tão fácil não, né? Mas agora eu tenho que bater essa meta, senão vai dar erro lá em casa, né? Minha mãe, morava com minha mãe, a casa dela, eu negando um trabalho depois dela ter pago o estudo para mim. E aí a gente entrou nesse fluxo de bater a meta, só que eu tinha que aprender o processo ainda, né? Então, o Matheus me deu os manuais lá do Qualicorp, a época acho que era o 445 produto, se eu não me engano, da Solamec, que depois mudou, né? Hoje acho que é 545, foi para 557. Isso mesmo. Foi mudando o número dos produtos, mas na época era 445. E aí eu comecei a estudar, né, o manual do seguro coletivo, o que era, tal. Legal. Comecei a ir nas visitas com o Matheus. Hoje muitas corretoras e muitas empresas são assim, algumas não, mas também não era assim. Você entra, você faz isso, depois você faz isso, segundo dia, não. Não tinha nem processo nenhum. Joga lá e vai-se embora, é selva aqui, faca nos dentes, vamos para cima. Copia o amigo e vai que vai dar certo. Pega o amigo e vamos nessa. Então, eu entrei e aí Matheus me levava para as visitas. E Matheus ia para fisioterapeuta, que tinha parceria com a fisioterapeuta, enfim, tinha parceria com o engenheiro na época. Depois mudou para mútua, né? Mas antes era CREA, enfim. E aí, rapaz, esse negócio aqui tá embaçado. E Matheus, ele vendia para alguns médicos, não era o cliente que ele buscava, mas eu vi que ele vendia para alguns. E ele ia nos porta-portas, assim, tipo representante de medicamento. Entendi. Só que também era embaçado porta a porta, porque você ia e esperava lá 3 horas, às vezes o médico nem lhe recebia, os representantes de medicamento passavam em sua frente. Fazia o PAP. Aí eu falei, quem é que mais vende nessa empresa aqui? Aí tinha um autônomo, o nome dele era Jairo, e ele fez a parceria com a Associação Baiana de Medicina. E aí, por mérito dele, ele praticamente tirava pedido lá dentro. Porque o médico, quando você falava que ele podia contratar Sul-América Saúde de forma individual, porque a contratação é de forma individual, apesar da administração ser coletiva, né? Sim.
E ele amava aquilo, porque não tinha ninguém, não vendia Sul América individual, ele não conseguia contratar, ele queria o produto. E tinha condições de pagar o produto, pagar a taxa de adesão, se associar à Associação Baiana de Medicina, né? Aham. Que tem o custo também. Então, quando você conectava com o médico, você vendia. Era tipo assim, a conversão era alta. Se você Entendi. conseguisse conectar com ele, você ia conseguir vender o produto. Era tipo assim, a cada 10 que você falava, você fechava 8. Legal. Então eu falei, rapaz, a gente tem que ir nos médicos. Só que como é que a gente chega nesses médicos? Se a gente faz um porta a porta, é difícil. Se a gente vai fazer uma prospecção ligando para secretária, a secretária não passa o telefone para o médico para marcar uma visita, é uma luta. E você, eu tô vendo que você é uma pessoa bem estratégica. Então você chegou lá, entendeu todo o cenário, já falou quem é o melhor. Aí você se espelhou no melhor, entendeu o que ele fazia, aí você começou. Isso você trouxe da sua formação, essa questão mais analítica de estratégia ou não? Essas estratégias eu aprendi em jogo, RPG online, essas coisas. Eu não gostava muito de ir pra escola. Minha mãe me pegou em lan house, assim, jogando. Entendi. Tava ali jogando de boa, daqui a pouco eu caí da cadeira. Tá minha mãe me batendo lá dentro da lan house, eu queimando aula. Então, eu jogava muito RPG, aí tinha muita guerra, essas coisas. Aí você vai desenvolvendo estratégia no jogo, né? Entendi. Mas aí, se quem tiver criança em casa aí, não deixa ela entrar por esse lado, não. Mas Ou deixa, porque você deu certo, deu sucesso. Pô. Aí o enfim. pessoal falar. E aí eu desenvolvi nesse sentido. E quando eu busquei isso, a grande dica que vai, aí a primeira, para quem estiver assistindo a gente aí, é canal de aquisição de clientes. Então, o que faz a escala do negócio é canal de aquisição de clientes. Como é que eu vou conseguir cliente? Depois que eu definir o meu cliente ideal. Eu defini meu cliente ideal. Qual é o meu cliente ideal? O médico. Eu entendi que quem mais vendia para médico, a taxa de conversão era alta, ele tinha o desejo do produto, ele tinha o poder de pagamento, então esse é meu cliente. E agora eu preciso, depois de definir o meu cliente, eu vou definir qual é o meu canal de aquisição. É porta a porta? Dá certo, mas muita energia não estava tendo resultado. É ligação? Ligação é legal, consigo agendar, mas não estou conseguindo passar pela secretária. E aí, na época, tinha uma coisa chamada telelistas. Certo. Ainda tem telelista, mas telelista ficou ruim porque ninguém mais tem telefone fixo. Mas na Entendi. telelista era o seguinte, eu pegava seu nome completo, Aham. colocava na telelista, e quando eu colocava na telelista, ele me dava o endereço da sua casa Caraca. e o telefone, seu telefone fixo. Nossa. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a abrir, sei lá, Unimed, que tem a guia médico. Pegava o nome dos médicos e Entendi. colocava lá, né, escrevia, na verdade, ia fazendo. Só que ainda tinha uma limitação do guia médico. Eu falei, pô, liguei para o Conselho Federal de Medicina, e lá no Conselho não tinha esse negócio de LGPD, nada disso, né? Aham. E aí eu falei lá no Conselho Federal de Medicina que estava fazendo trabalho da faculdade que eu precisava do nome dos médicos e tal. Aí eles me mandei um e-mail para eles. Eles mandaram o nome de todos os médicos do Brasil com CRM. Aí era só Ctrl-C e Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V nos da Bahia. Nossa, que inteligência. E aí a gente começou a ligar, quando a gente ligava pela tarde, pela manhã, não conseguia falar porque os médicos estavam trabalhando, então a gente entendeu que a gente tinha que ligar a partir das 18. E a gente ligava de 18 a 10 horas às vezes. Aham. O médico atendia o telefone 9 horas, falava, tá ligando para mim essa hora, brigava. Aham. Não, doutor, a gente tá ligando justamente essa hora porque a gente sabe que você trabalha muito durante o dia e a gente tá trazendo um benefício grande para você aqui e é quebrando as objeções. Entendi. E aí, quando a gente conseguia conectar, o script era bem simples, era assim, eu estou ligando em nome da Associação Baiana de Medicina, em parceria com a Sul América, e o motivo do contato é para informar que a partir de agora você pode contratar a Sul América Saúde de forma individual, que não era possível há muito tempo. Aí o pitch era esse, e o cara falava, como assim Sul América Saúde de forma individual? Ah, quanto é? Não, a gente marcou uma visita, vai aí, entendi melhor, pegava as idades, tal, qual era o plano dele. Quando a gente chegava lá, a gente já chegava com a proposta, explicava para ele e ele decidia na contratação. Então, isso aí, a gente conseguiu definir essa estratégia aí com 15 dias, mais ou menos. Então, tinha mais 15 dias para bater a meta, né? E aí começou a ligação. Era visita durante o dia, ligação durante a noite. E a gente marcava muita visita na casa do médico, acontecia. E quando era na casa do médico, a gente costumava dizer que tinha que sair com a proposta fechada. Não dá para ter segunda visita, né? Você tá com os decisores lá, a mulher dele, ele, e você não sai com a proposta fechada, não dava, né? Entendi. E aí a gente começava a ir. Então eu cheguei no último dia do mês, que era o dia... Eu não lembro se era 30 ou 31, mas eu lembro que era uma sexta-feira.
E aí, esse último dia do mês para bater a meta, eu tava com R$ 2.200 vendido. Caraca. E a meta era 3.000, né? Faltava 800. Faltava 800. E assim, eu já tinha ligado para todas as pessoas que eu tinha visitado, tudo. Não tinha o que fazer, não tinha nenhuma visita para fazer. E se eu vendesse 2.200, eu não recebia 50%, eu recebia 25%. Entendi. Então, tipo, eu perdia 25%, eu não chegava no valor que eu queria e tal. Enfim, e aí eu tava no escritório de manhã, assim, já tinha ligado para tudo até 11 horas da manhã. Caraca. Aí eu fiz, poxa, eu vou pra rua. Eu fui no Hospital da Bahia. E aí fui para um porta a porta no Hospital da Bahia. Comecei a bater de sexta-feira, não tinha mais ninguém no Hospital da Bahia, batia nada. Aí eu bati numa porta, abriu. Quando eu abri a porta, tinha um senhor sentado lá. E aí eu era médico, eu falei, meu nome é Stefano Oliveira, tô aqui em nome... É o mesmo pedido da ligação, tô aqui em nome da Associação Baiana de Medicina, em parceria com a Sul América, etc, etc. Aí ele olhou pra mim e fez assim, quem mandou você aqui? Aí eu fiz assim, rapaz, eu tô aqui no porta a porta e tal. Ele, não, eu tô perguntando isso porque ontem eu tava na UTI lá, fazendo uma visita, uma cirurgia, sei lá o que ele falou, e... eu falei que o meu plano da Unimed tá ruim, eu queria mudar ele. Você aparece aqui assim do nada. Aí fechei o plano dele deu R$ 820 na época, que era acima de 59 anos. Nossa. Peguei o cheque, né? Porque você precisa sair com cheque. Ele não era associado à Associação Baiana de Medicina, me deu um cheque de mais R$ 300, então eu saí com ele lá com 1.100. E aí bati a meta. Que legal. E aí ninguém nunca nem tinha batido a meta no primeiro mês, aí bati a meta. No segundo mês, a gente bateu o recorde de venda da corretora, que foi 7.000. O pessoal, não, pô, não bota a proposta toda, não. Guarda pro outro mês. Eu falei, não, mano, vamos botar. Eu botei 7.000. Aí quando eu botei, que eu bati, que o dono da corretora falou, eles estão segurando proposta e tal. Eu vou aumentar as comissões. Aí ele começou a botar 75% para quem vendesse a mais de 6.000. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro. Entendi. Agora, o fato de eu colocar mais e avançar mais me bonificou. Então, quem estava travado poderia estar ganhando 25% a mais de comissão se tivesse botando mais energia. Mais energia lá atrás. Eu botei mais energia e fui remunerado por isso. Que legal. Então, as pessoas elas estavam olhando para si e não olhando para a empresa, né? Então, assim, você que está aí olhando para você, empreenda onde você estiver, porque o sucesso que aquela empresa, que aquele lugar tiver, você vai ter. E muita gente tem a mentalidade de fazer, não vou trabalhar por ele, vou encher o bolso dele. Na verdade, é sempre para você. Tudo que quando você sai, você leva tudo que você aprendeu. Você não deixa nada, o conhecimento é seu. Verdade. Então, e aí, esse foi o grande salto na sua carreira? Ou como que você considera o grande salto da sua carreira? Você aprendeu, aí você teve esse grande salto, que você começou a vender mais que todo mundo lá, pelo que eu estou entendendo. E aí passou esse período, e qual foi o grande salto da sua carreira? Eu não acredito muito em grandes saltos. Eu acredito que você vai construindo de pedaço em pedaço, pedaço em pedaço, e aí quando você viu que o grande salto ele é construído, na verdade, né? Legal. Mas assim, as viradas de chave sempre foram quando eu consegui canais de aquisição que me geraram uma demanda. Então as ideias... Por exemplo, isso era um canal de aquisição, que era a ligação, por exemplo. Certo. Mas o que eu comecei a fazer também? Eu peguei envelopes, peguei o computador, redigi uma copyzinha, uma carta de vendas, informando, fazendo o pitch que eu fazia, só que escrito. Certo. Botando o meu telefone, peguei os endereços, porque eu tinha os endereços, né? Entendi. Peguei uma etiquetazinha, botei tudo bonitinho, fui lá no correio, carta registrada, botei mais de 5.000 cartas registradas. Caraca. Pagava tipo R$1 na época. Era baratinho, 80 centavos e tal, mas gastei ali uns R$5.000. Mandei as cartas registradas, eram os médicos recebendo em casa e me ligando no telefone. Caraca, então aí foi um outro canal de aquisição, né? Os que eu não estava conseguindo falar... Eu não mandava e-mail na época, era um e-mail, né? Saí distribuindo e aí recebendo ligação. Então, um outro canal de aquisição. Uma outra coisa que a gente fazia, a gente ia nos hospitais e ficava no estacionamento.
Quando o médico saía do plantão até o carro dele, a gente ia com o panfletinho, entregava o panfleto, pegava o telefone e a gente fala com você e ia embora. Caraca. Aí era só prospectando o telefone, enquanto o médico saía do plantão, ia pro carro, ou saía do carro e ia pro hospital. A gente levava ofício em hospital para colocar stand no hospital. Nossa. Enfim, a gente ia fazendo o que dá. Participava de almoço, ia num hospital, ia no estar médico. E aí tinha 10 médicos, faziam um pitch para 10. Caraca, que legal. A pessoa fala, poxa, acontecia na época, o vendedor, peguei 5 ônibus hoje e tal, a cidade aqui em São Paulo é uma loucura, né? Você para ir numa visita, você vai gastar o dia todo. Aí você fica cansadão no final do dia e fala, trabalhei muito. Mas o trabalho da gente é o que? É falar com pessoas. Se eu falei com 10 pessoas hoje, eu trabalhei muito. Se eu falei com uma, eu trabalhei pouco. Então, legal. Com quanto mais pessoas eu falo, mais eu trabalho. Então, o jogo é canal de aquisição. É eu conseguir falar do meu produto para muita gente. Mas para eu falar do meu produto para muita gente, eu preciso ter acesso a muitas pessoas. Então, eu preciso estar em evento, eu preciso mandar e-mail, eu preciso ligar, eu preciso mandar um WhatsApp, eu preciso de canais de aquisição. Você faz o inbound, né, que é a divulgação nas redes sociais, que é uma forma também. Legal. Então, o game, se você falar assim, como é que eu dou grandes saltos? Aí eu vou falar, busque canais de aquisição. Então, por exemplo, para você que está aí acompanhando a gente, um canal de aquisição para vender plano de saúde é corretoras de investimentos. Então, corretoras de investimentos, elas vendem investimentos. Clientes que investem, geralmente, têm plano de saúde. Então, como é que eu faço para fechar uma parceria com uma corretora dessa? Eu me conecto com a dona da corretora, o proprietário, e faço uma proposta de vamos trocar base, eu indico o cliente, você me indica, eu dou um pedaço da comissão para você. Então, cada cliente que eu fechar, eu repasso X para a corretora e a corretora repassa para quem administra esse cliente. É um canal de aquisição. Legal, então, boa ideia. Você pode fazer parcerias. Qual é o raciocínio? Eu tenho que olhar da seguinte forma. Esse cliente que eu quero falar diretamente, no caso a gente está falando de médico aqui, mas pode ser empresário. Uhum. Quem é que está colado nele? Quem é que está do lado dele? Eu vou nessa pessoa que está do lado dele e ofereço uma comissão para que ele me indique. Então, consultório médico, uma secretária de consultório médico, ela pega muito cliente que tem plano de saúde. Se eu faço uma parceria com ela e ela pode me indicar esses clientes, falar do meu trabalho para esses clientes, ela receber um valor em cada cliente que eu fechar, um canal de aquisição. Legal. Então, a lógica do canal de aquisição é assim, quem são as pessoas que estão próximas dessa pessoa que eu quero vender? Qual é o meu ICP, né? Quem é o meu cliente ideal? Legal. E aí eu vou definindo isso para poder definir quais são os canais. Aí os grandes saltos em termos financeiros, assim, que dá para você dar um grande salto financeiro de fato, são canais de aquisição. Legal. E em que momento que você percebeu que isso dava para escalar? E qual o momento que você deixou de ser um corretor e começou a empreender? Eu deixei de ser um corretor, nunca deixei de ser, né? Mas eu comecei a empreender desde que eu entrei no primeiro trabalho, porque eu empreendia no trabalho dos outros. O melhor lugar para você empreender é a corretora dos outros, né? Sim, que você verdade. Não tem o risco. Mas aí, quando eu fui nesse meu sucesso, eu virei gerente no terceiro mês, né? Supervisor, na verdade, porque tinha uma gerente. Eu virei um supervisor no terceiro mês de empresa. E quando eu estava com 6 meses de empresa, eu tinha uma proposta para ir para Recife. E aí fui para Recife trabalhar na corretora de Antônio Barbosa. Inclusive, Antônio Barbosa ele é um corretor que muitos corretores de sucesso estão ligados a ele, né? Então, hoje tem o Conem no Bradesco, lá no Conem a Tradstar, que é um grupo de 10 corretoras. Tem a Gilberto Cabais, né? Que eu acredito que o nome da corretora é Cedro dele, se eu não me engano. E tem Rafael Belzi com Ricardo Belzi, que estão lá também na Belzi Corretora. E todos esses têm ligação. A Trades não tem uma ligação direta com o Antônio Barbosa, mas eu tenho uma ligação direta com ele, né? O Amadeu, ele não tem a ligação, mas eu tenho uma ligação com o Antônio Barbosa. Legal. Cabais tem ligação com o Antônio Barbosa. Rafael foi sócio, né? Cabais e Rafael foram sócios de Antônio Barbosa. Então, ele é um corretor que tem grande influência no sucesso dessas pessoas. Então, dá honra a quem merece honra, né? E aí eu avancei, tive essa proposta para Recife. Depois disso, a gente abriu uma corretora lá, que era Avante, eu vendi. Na verdade, começou como Belzi.
A gente vendeu a Belze para Rafael Belze e Ricardo Belze, que continuaram na corretora. A corretora hoje é uma corretora de sucesso. E a gente abriu a Avante. Eu abri a Avante com um amigo meu, Geraldo. E depois eu vendi a Avante para ele. E aí teve a Doutor Seguros e a Trades aí na sequência, enfim. Teve essa transição. Legal. E aí, então você deixou, aí você trabalhou com o Antônio Barbosa, não é isso? Isso. Aí daí você abriu a Belze e depois você teve a Avante. Isso. Aí depois vendi a Avante e aí foi Doutor Seguros e a Trades. Bacana. E como que você... você está falando de geração de demanda. Quando você abriu no Doutor Seguros aqui, né? A mais atual. Hoje, o que você pensa em questão de demanda? Como gerar demanda, no seu ponto de vista, mantendo ICP e mantendo uma larga escala? Hoje, o seu raciocínio. Então, tem que fazer... Depende do corretor, né? Mas, assim, tem que analisar direito qual é o ICP. Então, qual é o meu ICP? Certo. Eu vou definir. Vamos pegar um exemplo de, sei lá, engenheiro. Tá. Meu ICP é construtora, empresa de engenharia e tal. Legal. Aí eu quero fazer escala com esse ICP. Certo. Onde é que as construtoras estão? Eventos de construtoras, cursos que fazem para donos de construtoras, né? Esses, sei lá, curso online, como acelerar sua construtora, como curso de construtora. Eles estão em eventos no CREA. Onde é que esses caras estão, né? E aí eu vou olhar para isso e vou começar a buscar a escala nisso. Legal. E criar programas de você conseguir indicações, né? Então, você vai pegar pessoas daquele ramo, vou fazer ligações também. Então, vou criar listas dessas quinais, por exemplo, construtora, e vou ligar. Então, quando você tem cases, então eu estou trabalhando com construtora. Certo. E estou vendendo para construtora. Naturalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter cases. Então, quando eu falar com você que é dono de uma construtora, eu vou falar, construtora X já fechou, o depoimento dela é essa. Pegue depoimento dos seus clientes. Atenda ele, fala, grava um depoimento sobre o meu trabalho, o que você achou do meu trabalho. Você cria um roteirozinho ali do depoimento, nome do cliente, qual é o ramo de atividade dele, qual era o plano dele, e qual foi a dor que você ajudou ele a resolver. Foi uma economia de plano que estava muito alto, foi uma rede credenciada que ele não tinha. Ele vai pegar o depoimento, vai recomendar o seu trabalho e agora você tem uma prova social para gerar autoridade para você. Então, quando você trabalha com um ICP, você pode mudar os ICPs, né? Estou trabalhando com construtora, depois vou por advogado, médico, você vai fazendo suas estratégias até você encontrar o ideal. E aí você vai e pega o depoimento do cliente, quando você vai vender para o outro cliente do mesmo ramo, você tem um case. Às vezes eles se conhecem e fica mais fácil de fazer a venda. Então você fica meio que especialista em falar com aquele ramo e naturalmente você aumenta a sua taxa de conversão, sua autoridade naquele ramo e aí você vai começando fazendo uma escala ali, vai pescando. Eu gosto de falar que eu gosto de pescar em aquário, eu gosto de pescar de bomba em aquário, né? Tem pescador que joga bomba no rio e pega os peixes. Eu gosto de jogar uma bomba no aquário e pegando os peixes. Legal. Então, aqui, pelo seu raciocínio, você, por exemplo, pegaria um KINAI, geraria uma lista do engenheiro, no caso. E aí eu fazia uma prospecção. Criaria autoridade com algum cliente que eu fecho. E como que você acha que é uma boa qualificação? Assim, você escuta uma ligação de um SDR seu e você fala, não, essa aqui foi uma qualificação muito boa, no seu ponto de vista. Legal. Ainda finalizando aqui o canal de edição, a gente falou de lista e ligação, canal de edição. Vamos falar do seu inbound, por exemplo. Beleza. Engenheiro, construtora, tem CNPJ? Tem. Tem. Quando eu vou fazer o inbound para ele, eu posso fazer algumas estratégias. Então, existe a estratégia do formulário, que é a que você faz. Certo. Então, eu posso simplesmente... Eu filtro bastante no meu criativo. De que maneira? Eu escrevo engenheiro, empresário, boto uma foto de um engenheiro, de uma coisa que conecta um símbolo, uma construção, alguma coisa, e plano de saúde. Isso aqui é uma coisa direta. Sim, sim. Plano de saúde, você sabe que o custo por clique ele tá bem alto, que muita gente anuncia plano de saúde. Sim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso gerar um e-book padrão de construtora, eu posso fazer alguma coisa para ele ir para um LP, eu posso pegar o clique dele. Quando eu pego o clique dele e eu sei que ele é o ICP, que é construtora, porque eu construí de uma forma que foi mais barata para mim, o
que eu faço? Agora eu faço um remarketing de plano de saúde. Aí o Legal. remarketing é baratinho, né? Legal. Então eu faço uma estratégia para puxar quem peguei a identidade dele na internet e com essa identidade agora eu faço o quê? Um remarketing para esse cara. Eu posso ver o que os donos de consultoria, os engenheiros buscam na internet e a partir do que eles buscam eu posso fazer um marketing baseado na busca dele, mas agora de plano de saúde, né? Então você tem diversas estratégias para quando você tem um ICP, você começa a pensar qual é o hábito dele, qual é o desejo dele, qual é a dor dele, não olhando para o plano de saúde, mas olhando quais são os lugares que ele frequenta, onde é que ele está, quem são as pessoas que conhecem ele, onde é o que ele come, sei lá, você pode Muito fazer... legal. O pensamento de você construir lista é esse, é você faz um brainstorm com sua equipe, onde é que esse cara tá, quem é esse cara? Esse cara de fato é ICP, ele tem poder de pagamento, ele tem necessidade. Eu dei um exemplo de engenheiro aqui, entendeu? Eu não sei se ele é um bom ICP, eu não trabalho com sim, engenheiro. sim, só para exemplificar, hein, pessoal? Ó, só para exemplificar. Vai pegar. Nossa, eu tentei, o engenheiro não deu certo. Vai entrar no Instagram do meu amigo aqui, vai. Não, é um exemplo. Porém, pode dar certo sim, porque eles têm o budget para pagar, né? Sim, sim. Só tem que fazer a estratégia, igual você tá falando. Então, pelo seu raciocínio, você acha que aquele lead, por exemplo, você então, pelo que você tá falando, você me dá um feedback, se é isso mesmo. Então, eu tento localizar o perfil ideal para poder caçar ele. Isso. Mas quando caçou, por exemplo, você pegou lá um SDR para fazer uma lista, aí ligou lá para um engenheiro, o que diz que aquele lead é qualificado? Porque você tem o ICP dele, aí você fez a prospecção, só que dali você não sabe o que vai sair. Você tem um script na corretora de vocês? Quando a gente vai definir o ICP, que é o cliente ideal, né, o perfil do cliente ideal, o que a gente vai definir? Pronto. Engenheiro é uma coisa. Certo. Dentro disso, dentro do meu ICP, por exemplo, se eu tenho a gente chama de red flag, né? Uma bandeira vermelha. Que ele tem uma DPS positiva, se eu consigo filtrar isso numa ligação, esse cara não é meu cliente ideal. Por que não é? Porque para a seguradora e a operadora não é. E eles são os donos do jogo, né? Eu vou jogar o jogo, tô no tabuleiro. Para ele... DPS positiva não é, então esse cara não é meu ICP porque não é o ICP deles. Qual é o outro que não é? Pessoas que estão acima de 69 anos, né? Até 69 anos, para mim vai. Acima disso, é muito burocrático. O Bradesco mesmo, acima de 64, já tem que fazer perícia médica e perícia médica tá uma confusão para fazer, a proposta roda um tempão, gasta muita energia. Então, dentro do Bradesco, por exemplo... Se tiver acima de 64, eu já não vou nem para o Bradesco. O cara é meu ICP, mas não no Bradesco. Se eu estiver querendo vender Bradesco, esse cara já não é ICP. Então, o ICP ele pode variar de produto também. Entendi. Então, o ICP ele não é só a profissão, mas ele é outras coisas para definir. Então, tá com DPS positiva, precisa de no mínimo quantas pessoas. Se eu estou na prospecção e só tem uma pessoa, não é meu ICP. O SDR larga, então, no seu time, é isso? Exatamente. O lance não é você abraçar qual o erro comum, é você querer vender para todo mundo. Esse é o erro comum. Esse é o erro de todos. O lance é desviar das antas. Então você vai desviar das antas e você vai achar a sua presa. Você vai achar o cervo ali para você pegar. Você tem que vender para sua presa. Muito legal. E aí você vai definindo. Então, é a idade. Os meus, né? Tô falando os meus. O meu é a idade. O meu tem que ter plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, não é meu ICP. Eu vendo para quem tem plano de saúde. E os planos de saúde que eu vendo Sul América, desde o Exato, né? Exato, Especial 100, 1000. Eu pego gente da Porto. Mas quando eu pego gente da Apvida, Unimed, não é meu ICP. Unimed Seguros é... Enfim, eu vou definindo se tem plano, qual é a idade, quantas pessoas tem que ter, no mínimo 2. Então, se o lugar não vender a 1000, por exemplo, tem lugar que a 1000 não vende. Certo. Tem que ser 3 pessoas, porque 2 pessoas é só a 1000. Sim, sim. Se vender a 1000 no lugar, eu posso aceitar 2 pessoas na prospecção, porque existe a possibilidade de vender a 1000. Se não vender a 1000 no lugar, tem que ser no mínimo 3 pessoas. Meu ICP tem que ter esse. A não ser que ele tenha alguma outra pessoa para colocar, né? Que ele esteja num plano com 2 pessoas, mas tem um filho, alguma coisa que não está naquele plano. Tem que ter no mínimo 3 pessoas nesse lugar, se tiver a 1000 no lugar 2. Então esse é um outro ICP meu. Então eu vou definindo isso aí. E eu só passo pro meu time quem tem margem. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou vendendo... Uma pergunta que eu faço na qualificação é: quais são os pontos de melhoria que você enxerga no seu plano de saúde? Geralmente quem está no Bradesco está satisfeito. Ele não está reclamando de rede.
Então, o ponto de melhoria que ele vai dizer é preço. E, tipo assim, 99% dos casos ele vai falar preço. Se o ponto de melhoria dele é preço e eu não tenho preço para dar ele, esse cara tá fora, né? Eu nem vou nem passar ele para o time de vendas. Eu só vou vender para quem eu tenho margem nesse caso. Legal. Ah, não. Tem gente que às vezes você tentar na 1.000 e você oferece um Bradesco no mesmo preço, um pouquinho mais caro, ele quer. Você investiria mais para estar no Bradesco? Sim, sim. Então vamos passar para frente. Não, não. Para mim esse valor já está muito alto, eu não investiria mais nada, então eu já elimino na qualificação, pergunto ali. Então a insatisfação, a depender do que eu tenha de oferta de produto, ela vai eliminar. Então o que eu faço? Eu invisto muita energia na qualificação, para quando chegar na etapa do funil de venda, o meu negociador, ele está com quem tem potencial de compra, ele não está com a pipeline cheia de cliente que não faz sentido. Aí ele vai investir energia em quem ele fecha, aí você vai montando sua máquina, vai acelerando. Tem gente na qualificação que nesse momento não é o momento dela, mas você pode ir fazendo uma lista dessas pessoas que não eram o momento dela, para, sei lá, agora Jefferson está pagando R$4.000 no plano de saúde e eu não tenho ofertas para ele. E eu sei que ele está no plano a 1.000, mas no plano empresarial você sabe qual é o reajuste dos próximos 12 meses, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga que a operadora divulgue isso até abril de cada ano. Certo. Então, beleza, Jefferson paga 4.000 aqui, mas ele vai ter, 20% de reajuste no ano que vem. Eu já qualifiquei aqui, ó, Jefferson, quando é que seu plano reajusta? Ou qual foi o mês que você contratou o seu plano de saúde? Eu já sei quando ele vai reajustar. Então vai ser 20%. 4.000 com 20% é 4.800. Eu não tinha oferta agora, mas no ano que vem eu tenho uma oferta de 4.400 para você. Eu deixo você já na base para voltar a ligar, vou mantendo um relacionamento para fazer uma venda posterior, entendeu? Então, mas quem faz esse trabalho é o SDR? Então, a prospecção, a parte de geração de lista, de qualificação, é o SDR que está fazendo. Isso só vai passar para frente se for entrar na negociação com o vendedor, enfim. Entendi. Então, se não tiver... Aí, por exemplo, você coloca na base para renovação, aí vai ficar lá na base do SDR, é isso? Aí o SDR vai voltar a fazer relacionamento daqui, tipo assim, 8 meses, 9 meses, quando estiver lá perto do reajuste ou no reajuste mesmo? Tá, vamos lá. Aham. A renovação dele, né? Então ele vai ter uma renovação. A gente geralmente vai ter um ponto de contato antes disso. Tô acompanhando você aqui, não legal, se preocupa, tal, não sei. Quando ficar mais próximo, a gente vai falar com você. E aí vai ter tarefas no CRM, né? Então existe a tarefa criada e essa tarefa vai lembrar ele o que ele precisa fazer no decorrer do tempo, né? E aí quando faltar 90 dias, 60 dias para renovação, a gente já fala com ele qual o valor que ele vai estar pagando e que existem ofertas, já manda oferta para ele. E aí, a gente já... Porque assim, os planos precisam de 60 dias para cancelar, né? Isso, Então tem que ser mais ou menos com 90, porque aí a gente já faz a parte de documentação, tudo, fazer um plano novo, vai solicitar o cancelamento de um plano, vai gerar o boleto que tem validade geralmente de 60 dias. Quando tiver para cancelar, paga esse boleto e sai uma coisa e entra outra, né? Legal. Então, lá no próprio CRM, você coloca pro meio que já... Tarefa criada, né? Tarefa criada, já para ser automático, lá para cair no CRM do seu SDR. Dentro do CRM que a gente utiliza, que é o Bitrix 24, você faz programações de cadência, né? O que é uma cadência? A cadência é as tarefas que vão ser executadas e os tempos que são executados. Então, vai ser, digamos, mover para a etapa do funil, que é renovação do plano no próximo ano. Exemplo. Quando ele cai lá, ele vai perguntar assim, quando é que ele vai renovar o plano? Aí eu vou botar lá janeiro de 2026. Baseado na informação de quando é que ele vai renovar o plano, eu vou criar uma tarefa 6 meses antes, para dizer estamos aqui acompanhando, e 2 meses ou 3 meses antes, para que o nosso SDR ligue para ele, informando que a gente tem oferta para ele e validando com ele, passa para o negociador. O negociador entra em contato para fazer a apresentação, fecha com ele, fechou com ele, vai pegar as documentações, vai para a implantação, deu o ok da implantação, solicita o cancelamento do plano
atual Aham. e programa o pagamento do boleto do próximo plano. Que legal. Então, tudo isso é através do próprio do Do Bitrix, Bitrix, né? Você faz toda essa automação. Aí, quando, por exemplo, chegar a data para entrar em contato com esse cliente, vai ser o próprio SDR naquele momento ou já é o vendedor, o negociador, no caso? Só cai no negociador quando a reunião está agendada. O Legal. negociador ele não vai entrar antes de estar agendado. Então, a gente tem uma métrica que se chama de SAL, mas para traduzir isso ficar mais Aham. fácil para quem está assistindo, Certo. o negociador ele vai validar as reuniões. Então ele só vai. O SDR mandou uma reunião que é uma reunião que não foi o ICP, que deu um no-show. Então as comissões do SDR do desempenho dele são baseados nas validações do negociador. O negociador fala, ó, tá validado esse potencial cliente que você mandou para mim, isso vai entrar para a meta dele e, consequentemente, ele vai receber a comissão aqui, né, disso. Muito legal, muito legal. E hoje, o seu time você pega mais... Qual que seria a categoria? Ah, Gerson, para isso eu pego mais um júnior, esse é um pleno, um sênior. Você tem isso no seu time hoje de contratação? Qual que... Eu só contrato júnior, né? Todo mundo tá. que entra lá é júnior. E o que é sênior... Eu não pego gente de mercado. Legal. Então, eu não pego gente com experiência do mercado. Eu sempre pego pessoas que têm experiência com atendimento ao cliente, né? Assim, mas não com o mercado de seguros. E hoje você tem um próprio RH ou você contrata alguma empresa especializada? Como funciona a contratação nas suas corretoras? Tá legal. Na Trades a gente começou a RH agora, tem 4 meses. E na Doutor Seguros ainda não tem. Então o que a gente fez? A gente tinha um problema de conseguir mão de obra, né? Certo. E aí a gente estudou, né? Hoje o meu gestor comercial, ele tem formação em RH também. Ah, legal. Aí a gente estudou, viu como é que fazia processo de recrutamento por competência e montou um processo onde a gente entendeu que o melhor lugar para conseguir mão de obra é o LinkedIn. A gente já testou alguns canais de aquisição, mas o LinkedIn é o melhor. Certo. Já vem um filtro da pessoa estar no LinkedIn. A gente olha ali o currículo no primeiro momento, depois manda um formulário. Uma pergunta que a gente faz no formulário é: qual é a coisa mais difícil que você fez na vida? E aí, baseado em algumas coisas que ele fala, a gente entra numa entrevista de 15 minutos no máximo, faz umas validações, então a gente roda um processo de entrevistas de segunda a sexta. Quando é sábado de manhã, a gente junta todo mundo e aí vai fazer um outro processo. Esse processo ele sempre é visando comportamentos. Então, quais são os comportamentos que eu quero? Certo. Ali num SDR, por exemplo, eu preciso que ele seja determinado, que ele tenha compromisso, comprometimento e ele tenha um bom trabalho em equipe. Aí eu preciso validar esses comportamentos. Como é que eu valido isso? Através de perguntas. Como é que eu sei que uma pessoa é determinada? Ah, qual foi a coisa mais difícil que você fez na vida? Não, minha mãe morreu, eu cuidei dela quando ela tinha câncer, eu morei sozinho e tinha que trabalhar de manhã, estudar de noite. É uma pessoa determinada, né? Sim, Qualquer sim. pessoa que faz isso, né? História... Você olha o comportamento da pessoa, como é que ela fez, o que ela fez para fazer aquilo. Qual era o compromisso que ela tinha? Ela chegava, não, eu não gosto muito de academia, mas eu vou ao compromisso, porque eu preciso da minha saúde. Então, a gente vai fazendo isso no entrevista. Quando vai para o ao vivo, a gente vai validar as coisas que a gente viu na entrevista. Então, a gente chega lá, por exemplo, junta todo mundo e fala assim, ó, cada um vai criar um produto, deixa os computadores lá, cada um cria um produto que resolva um problema. Então, um exemplo de uma moça que fez um processo seletivo nosso. Uhum. Ela criou um Uber só para mulheres, porque as mulheres elas sofriam abusos nos Ubers. Então, ela criou um Uber só para mulher. E aí essa pessoa vai e apresenta isso um para o outro. E aí a gente vê... Eu não estou analisando pouca técnica, sempre mais comportamento. Então, a gente vê problema de autoimagem. Será que eu consigo falar? Não consigo? O que eu estou pensando que as pessoas acham de mim? Tem gente que tem dificuldade, mas vai. Então, está querendo, está comprometida em fazer aquilo. E aí a gente coloca um para dar feedback para o outro, porque um dos nossos valores é alta performance. Dentro da alta performance, a gente precisa de coachability, que é a capacidade de receber feedback. E a gente não fica dando feedback e eu chamo você para a minha sala e dou um feedback. A não ser que seja uma coisa pessoal, comportamental sua. Mas se for uma coisa do trabalho, a gente vai atacar o problema. Esse problema aqui, XYZ, é dessa maneira e nosso feedback é esse. Então, se a pessoa... 90% das pessoas elas não têm essa habilidade, que chegam lá.
mas eu vou vendo qual o nível que ela não tem. Ela não aguenta receber nada ou ela aguenta receber um pouquinho? Aí eu boto um para dar feedback pro outro, para criar esse confronto. O que, que você achou? O que, que você faria de melhor? O que, que ela não fez? E vou criando isso. E aí, dentro desse processo, boto um para vender para o outro depois de apresentar, crio ambientes simulados, faço um roleplay ali, né, que é uma simulação de vendas. E aí, vou anotando. É uma manhã que isso dura, de 8 às 12. Quando é 10 da manhã, o que, que eu faço? Eu faço um coffee break, um café da manhã lá, para todo mundo ficar à vontade. E aí, quando o pessoal tá à vontade no café, aí você vê os fofoqueiros, você vê quem tá reclamando da vida, fofoca lá, tá cortado. Entendi. Reclamação nos primeiros, vamos falar que nos primeiros 10 dias, ele vai sendo tratado, porque o que tem de gente reclamando se eu for cortar logo por reclamação, eu fico sem ninguém. Então lá a gente fala assim, que reclamou uma vez, agradece 3. Reclamou uma vez, agradece 3. Então lá, dentro da nossa cultura, reclamação não entra. Bacana. Fofoca não entra. Nós temos uma cultura lá que é trazer Deus para o centro, então no processo seletivo a gente já começa com louvor, já começa com oração. Independente de religião, a gente traz Deus. A testemunho de pessoas lá que não criam e passaram a crer, que estavam afastadas e passaram a vir. Nossos Legal. valores são família. Então, pessoas que falaram que não queriam ter filhos e as mulheres, elas acabam engravidando lá, voltam a querer constituir família. Casamentos reconstituídos, casamentos acontecem. Então, o nosso valor... ele é família, nosso valor é Deus, nosso valor é trabalho em equipe, foco no cliente. Então a gente vai olhando os comportamentos para ver se tem um fit cultural nesse sentido para a gente conseguir manter um relacionamento. Não estou dizendo que são valores bons ou os valores ruins, depende da ótica de quem olha. Eu estou falando que são os nossos valores e as pessoas que se enquadram nesses valores, elas permanecem nesses valores, entendeu? Bacana. E então, durante a semana toda, você faz meio que algumas entrevistas, isso para chamar a galera no sábado, para não atrapalhar os fluxos de serviço, para você fazer essa roleplay, feedback, analisar toda essa questão. Aí depois disso, aí a gente vai pontuando isso, né? Porque acontecia muito, já aconteceu de eu errar no feeling. Não, pelo meu feeling, essa pessoa aqui, ela deve ter... Toda vez que eu fiz isso, deu merda, né? Eu vi que na pontuação a pessoa estava abaixo, assim, trabalho em equipe não estava muito bom, mas eu fui e paguei o preço, depois deu merda. Então a gente vai pontuando aquilo ali, a pontuação vai dizer quem vai. Obviamente, a gente coloca um pouco de feeling, mas não é tudo feeling, entendeu? É porque, por exemplo, uma pessoa que não recebe feedback, a hora que ela recebe feedback de outro, ou até você já vê na cara dela que ela tem dificuldade de receber feedback, ou às vezes a própria pessoa ela desiste da vaga. Já aconteceu isso na corretora, né? A pessoa totalmente desistir. E hoje, qual o formato de contratação que você tem hoje nas duas corretoras e o porquê? Porque isso causa bastante polêmica no setor, né? Então, o formato de contratação é CLT. Certo. Assim, eu vou falar isso, talvez o dono de corretora que estiver me assistindo vai se assustar um pouco. Então, assim, você paga e quem é corretor vai achar ruim que eu estou falando também. Mas, assim, o mercado vai morrer se isso não mudar. Você paga 250%, 240%, tem gente que paga, sei lá, 350% antecipado para o corretor. O corretor tem que ser bem remunerado, mas me diz como é que essa conta bate. Pega o percentual de cancelamentos no primeiro ano. Você vai ver que tem corretora aí que tem 30% de cancelamento no primeiro ano. Aí você pega aí quanto é o estorno da Sul América, quanto é o estorno do Bradesco, quanto é o estorno. Aí eu pago quanto de imposto? Vamos dizer assim, na baixa, o dono da corretora está pagando 7% de imposto. Se tiver com faturamento ali até, acho que 300 mil, alguma coisa assim. Tá recebendo nada, né? Porque isso aí não dá nada, né? Então, se você botar 7% de cada parcela, você está falando de 20% de imposto. Exatamente. Aí o cara paga 20% de imposto, paga 250% para o corretor, e aí ele tem um estorno. Não faz sentido nenhum. Só que aí o cara é antigo, tem um vitalício, que está caindo na conta, ele não está percebendo o que está acontecendo, mas está levando um fumo ali de 50 mil, 100 mil, 200 mil, dependendo da produção do cara. Só está tomando prejuízo. Aí eu pergunto, então, por que você não fecha a corretora, deixa só seu time para atender seus clientes, em vez de você levar um fumo de 50, de 100, vai viver na praia, pô. Boa. Não faz sentido. E aí o corretor, vai pagar menos para mim. Pô, se ele não pagar menos, ele vai quebrar, você não vai ter mais como tá trabalhando ali.
Ou então você tira a sua SUSEP e abre o seu negócio e aí você vê o que é o fumo também. Aham. Então, porque eu mudei? As comissões estavam muito altas nesse sentido. Chega um momento que eu fiquei com o corretor PJ pagando menos, pagando só 100%. E eu tinha muito corretor. Só que os corretores PJ, eles não seguiam processos. E não tem como você escalar sem processo. Aí o cara fala, não quero preencher um CRM. Tá, eu vou mandar lead para ele, ele não preenche CRM, eu não consigo ver métrica, não consigo ver taxa de conversão. É tipo, ó, você que está aí me assistindo, que você é corretor, se você não sabe qual a sua taxa de conversão, você está perdido, porque a venda é matemática. Vamos pegar um exemplo, minha taxa de conversão é 10%. O que isso significa? Que a cada 10 pessoas que eu falo, eu fecho uma. Se eu sei que minha taxa de conversão é 10%, e nesse mês eu só falei com 5 pessoas, e é dia 25, eu sei que esse mês eu não vou fazer nenhuma venda. Eu preciso fazer o que até o dia 30? Falar com mais 5 pessoas, para que eu tenha pelo menos uma venda. É matemática. Então, se você não sabe seus números, beleza, eu vou prospectar, vou ligar. Quantas ligações você precisa fazer para fazer um agendamento? Você só faz ligação. Eu preciso fazer 100 ligações para fazer 10 agendamentos. Então, e minha taxa de conversão é 10%. Então, eu faço 100 ligações, faço 10 agendamentos. Desses 10 agendamentos, eu vou falar com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, eu vendo uma. Aí, então, eu já sei que eu preciso fazer 100 ligações para isso. Mas, se dessas 10 pessoas eu sei que cada 10, 2 não comparece, eu já tenho que fazer mais ligações. É matemática. É só matemática. Você saber seu número e você jogar em cima do seu número. O CRM, ele ajuda isso. Você que não quer usar a ferramenta, você não consegue escalar porque você não consegue fazer gestão de cliente. Quem nunca esqueceu um cliente? Sim, sim. Eu já esqueci de cliente. Esquece mesmo. Eu mesmo aqui, que vou aqui para essas mentorias, eu converso com alguém, eu mando logo pro time, porque se eu não mandar, eu esqueço. Você esquece, verdade. De falar com a pessoa. Não tem como você não trabalhar com ferramenta. Então o CRM ele ajuda. E os corretores autônomos, eles não trabalhavam com CRM, eles não queriam ter esse compromisso. Entendi. Às vezes a gente marcava uma call, o cara não aparecia, pô. Caraca, então, mano, vamos fazer CLT, porque parece que a pessoa precisa ter um contrato assinado para ter um compromisso com aquilo ali e para a gente montar processo, cultura, enfim. A gente fez isso, mas tem empresas que têm sucesso. Por exemplo, a Growth, que é onde eu faço mentoria lá com o Thiago Reis, eles são PJ. E Thiago Reis, ele diz que o CLT não produz o que o PJ produz. Assim, a cultura deles é essa, os caras saem meia-noite fazendo o dia do fechamento e eles bateram 6 milhões de vendas nesse último ciclo lá. Eu fiquei com eles lá até meia-noite e meia. Caraca, você ficou lá? Um cliente vendeu, o último cliente, para eles baterem a meta, comprou 11,50, 23,57. O cara fechou o contrato. Caraca. E eles bateram 6 milhões, que era a meta. E aí eles funcionam no negócio deles. No meu não estava funcionando, eu botei esse. Mas não significa que no seu negócio não funcione, né? Se o seu modelo é PJ, legal. Sugiro só você ver que como é sua conta, né? Sua conta tá batendo ou não tá. Faz direitinho, só você tem que calcular, porque se também não estiver valendo a pena para você. Eu sei que tem gente que tá fazendo uma estratégia de marketing, de ganhar mercado. Eu pago 350 antecipado aí, vou pegando os corretores que todo mundo tá vindo para mim, as outras corretoras vão morrendo e daqui a pouco eu ajusto a minha comissão. É uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia. Se o cara tá com grana para queimar, o cara... se o cara tá... vai come o mercado, entendeu? Hoje a taxa de conversão lá do seu time é quanto? Você sabe? A taxa de conversão, você fala para venda, para ligação, para o quê? Para venda. Para venda... O final do funil, né? Mas assim, se você explicar o funil todo, é interessante. Para os corretores vai ajudar bastante. O pessoal tem uma noção. Tá, a taxa de conversão de prospecção, ela depende do canal de aquisição. Certo. Então, se você tem um canal de aquisição de indicação, quando você vai prospectar uma indicação, a taxa de conversão ela vai girar em média de 90%, né? Tipo assim, você não vai conseguir avançar numa indicação no funil tipo, você não conseguir falar com a pessoa, basicamente é isso. Mas se você conseguir falar, você vai ser ouvido. Eu tô recomendando, Jefferson, vai lá, fala com ele. Sim, sim. A gente tem proximidade, você vai falar ou não. Só pela nossa amizade você vai ouvir a pessoa. Sim, verdade. Se for uma prospecção a depender da lista, geralmente o mercado vai ter 10% de conversão numa lista fria. Tá. Se sua lista for um pouco mais quente, você tiver mais informações privilegiadas do cliente, você pode chegar até
40% numa taxa. A gente já conseguiu fazer 40% na ligação fria. Mas aí com a lista bem trabalhada. Mas em média, para a gente performar bem na escala de ligação fria, você tem que estar na baixa ali, 18% de conversão. Né? Entendi. Então, você faz, por exemplo, uma lista, escolhe o KINAI, desse tem que sair 18 oportunidades. Então, cada 100 ligações seria 18 oportunidades, mais ou menos. Lista você pode fazer de todo jeito, né? Depende dos acessos que você tem. Aí você usa, o que você usa é o que você tem, né? Então, se for, por exemplo, eu tenho parcerias com associações. Certo. Então, se eu vou falar com a associação está me recomendando ao associado. A minha conversão é mais alta. É mais alta. Legal. Entendeu? Você que trabalha ali com inbound, por exemplo, você recebe ali no inbound, a depender de como você É mais alta também. Porque o cara está se cadastrando. O cara está se cadastrando, né? Então, assim, varia isso aí, né? Não tem como dizer é X. Mas ela vai variar e você tem que ver o que é aceitável para você ter resultado. Então, quando você vai olhando fim a fim, você vai ver qual é o meu CAC. O que é CAC? É custo de aquisição de cliente. Isso. Como é que eu calculo o meu CAC? Quanto eu gastei com marketing e vendas. Certo. Então, digamos, eu gastei 100 mil com marketing e vendas. E eu gerei 10 clientes. Então, divide aí 100 mil. Vamos fazer uma conta mais fácil. Eu gastei 100 mil com marketing e vendas e fiz 100 clientes. Certo. Significa que eu gastei R$1.000 para cada cliente. Legal. Se minha taxa de conversão ela foi 10%, significa que eu fechei 10 clientes. Se meu ticket médio é R$4.000, 10 vezes 4 dá quanto? 40 mil. Significa que eu vendi 40 mil. 40 mil, aí eu vou pagar a comissão, pagar tudo, enfim. O custo operacional, no caso. Vou tirar aqui o custo, o que esses 40 mil vai me gerar. E aí, depende de quanto você é comissionado, isso aí pode gerar até 160 mil, né? A depender de quanto você é comissionado. Uhum. Desses 60 mil, eu gastei 100 mil com marketing e vendas, né? Eu gastei um custo operacional e no final sobrou 20 mil, um exemplo. Certo. Se sobrou 20 mil, eu botando 100 mil, se eu botar 1 milhão, quanto é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter vezes 10, né? Então, sim, esse 20 mil agora virou 200. É conta. Legal. Então, eu faço a conta do processo todo e vejo quanto eu preciso botar aqui para gerar a receita que eu quero. E hoje, para você, um lucro, para um dono de corretora, né? Um lucro, assim, viável. Você olha a operação, só fala, não, esse lucro aqui é um lucro aceitável. Para as comissões que a gente está falando de percentual, né? PMS, tem que ter aí pelo menos 60% de margem. Da sua operação. Assim, para quem não é do ramo, fala, porra, 60% de margem é foda, né? Que eu vou nas mentorias, os caras têm 5% de margem, velho. Os caras do solar trabalhando com 3% de margem, ou seja, a cada 100 mil eu recebo 3, né? Os caras têm que faturar 10 milhões para ter um negócio. Dentro da nossa operação enxuta, com uns canais que são desenhados, o cara tem que ter ali 60% de margem, no mínimo. O cara pode ter até mais ali no negócio. Então, por exemplo, isso porque o custo de aquisição seu, você trabalha meio que nessa estratégia, porque o marketing está caro, correto? O meu custo de aquisição de cliente ele está em média de R$70. Certo. Legal. Para você ter escala, seu negócio é um negócio escalável, assim, o que se diz é que a cada R$1 gasto você precisa ter 7 de volta. E para o seu negócio ser altamente escalável. É o ROI, para ser um negócio bom, tipo assim, um bom negócio, a cada R$1 gasto, você tem que ter 4 de volta. Então, se você gastou 100, você tem 400, né? Legal. E aí, obviamente, você vai tirar os custos. Mas, assim, eu tô falando só ida e volta, né? Aí você tem que botar os custos ali para você ter sua margem líquida, que já vai ser uma outra coisa, né? E a meta dos seus vendedores é baseado em faturamento da corretora ou você tem alguma outra base para dar a meta para a pessoa? A gente tem uma meta de faturamento na corretora, mas, assim, o que você tem que olhar? Você tem que olhar o que eu preciso fazer para chegar nessa meta. Então, você vai destrinchar isso. Desenhando isso. Quando a gente tem todos esses números de quanto é minha taxa de conversão, quanto é que meu time consegue gerar de leads, os meus canais de aquisição geram de leads, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nas taxas de passagem das etapas de funil. Então, quantos % eu tenho de taxa de passagem de canais de aquisição para oportunidade? Aí eu tenho lá, eu quero vender 1 milhão por mês. Esse 1 milhão, meu ticket médio é quanto? 4 mil. E eu tô falando só de plano de saúde, eu não tô considerando indicação, nada disso, tá? Aí eu pego esse 1 milhão, divido por 4 mil. Eu vou ter o quê? A quantidade de vendas.
Aí, se você quiser fazer essa conta aí, anota aí, bota aí. Divide aí, 1 milhão por 4 mil. Vamos ver quanto é que a gente precisaria fazer. 1 milhão. Vamos fazer aqui na calculadora para não ter erro. Vai, divide 1 milhão por 4 mil. Bora. Você quer vender 1 milhão. Quanto é que você disse que queria vender 500 mil? Isso, vamos colocar 500 mil. Vamos fazer o seu, 500 mil. 500 mil aí divide por quanto? Seu ticket médio é quanto? É 4 mil reais Divide também. por 4 mil. 4 mil. Deu 125. 125 negócios você precisa fazer. Isso. Qual sua taxa de conversão de quantos os seus vendedores recebem para quanto eles convertem? Você tem esse número? Eu acho que uma média, a taxa de conversão nossa está ruim. Por isso que eu vou mexer algumas coisas aqui dentro dos insights. Mas a cada 200 lead, vai 10 negócios. E a cada 10 negócios, quantas vendas? Cada 10 negócios. Vamos colocar o vendedor lá, tirar, acho que uns 12 contratos. Desses 12, que aí a gente erra na qualificação que você está falando. Por exemplo, se você não aceita clientes, por exemplo, que tem qualquer tipo de DPS, né? Sim, sim. E às vezes passa um lá, que o cliente mal qualificado, às vezes passa sem falar. Sim. E a gente perde. Ou seja, o cara fecha 12, eu acho que uns 8 a 7 contratos que implanta. Então a gente tem uma perca aí de uns 4 contratos. De 4, mas assim, o cara recebeu quantas oportunidades de negócio? Ele recebeu 200 leads, que 200 leads vira 100 oportunidades. Dessas 100 Ele oportunidades... fecha 10. Isso. Então ele tem 10% de Isso, conversão. exatamente. Vamos esquecer a perda. Vamos falar só da conversão aqui. Tá. 10%. Aí você vai pegar agora, deu quanto ali que você dividiu? Deu 125. Aí você vai dividir 125 Certo. por 0,10. Vamos ver aqui. 125 vezes 0... Dividido por 0,10. Dividido. Vamos lá. Dividido por 0,10. Vai dar 1.250. 1.250. Aí você precisa aqui de 1.250 leads. Legal. Entendeu? Legal. Aí para gerar 1.250 leads, você precisa de quanto aqui? Qual a sua conversão aqui nos formulários lá? Você tem esse número? Dá uns R$22 por formulário. Aí eu vou gastar 27.500. Pronto. Aí você precisa botar R$27.500 aqui com a conversão que você tem de formulário para gerar 1.000 leads, para dessas 1.000 leads com 10% de conversão, gerar os 125 contratos para chegar nos 500 mil. É isso. Legal. Muito legal mesmo. E aí eu acho que por exemplo, da minha corretora, eu estou falhando na questão da qualificação. Porque isso aí é um erro que eu acho que o corretor comete. Então aí o que acontece? A gente está falando só assim, se você não melhorar nada no seu processo, você investe 27 mil. É isso mesmo. Agora, se você dobrar a sua taxa de conversão, que dá para dobrar a sua taxa de conversão... Certo. Imagina, agora se você dobra a sua taxa, você não precisa de 125 contratos, você precisa de 60. Nossa, aí seria top. Então, dobrando a taxa de conversão, o negócio melhora, entendeu? Uma outra forma é aumentar o ticket médio, mas 4 mil tá bom. Sim. Uma forma é aumentar o ticket médio. Então, você consegue jogar. Se você tem o jogo direito, você consegue fazer o jogo, entendeu? Que legal. E hoje, por exemplo, você tem o SDR, que você falou que é júnior. O Closer também, ele é júnior? Você traz ele da base e vai formando ele? Geralmente eu transformo o SDR em Closer, né? Ah, tá. Eu faço uma escada, né? Assim, eu quero trazer... Para você escalar, qual é a minha dor? Hoje é Closer. Entendi. Então eu consigo gerar minha demanda, eu não tenho problema de demanda, mas eu tenho um problema de Closer. E aí eu preciso escalar. Então a gente está investindo em inteligência artificial também para conseguir fazer vendas. Legal. A gente está buscando trazer closer direto do mercado, mas geralmente a gente traz um closer já para a função de closer sem passar pela prospecção. Ele acaba tendo um desempenho pior do que o que passou pela prospecção. Então nossa dor hoje é essa. A gente está nessa dor de escala do closer, né? É porque o Closer, ele é um cara que a gente está fazendo na corretora é trazendo pessoas mais sênior. E tá dando certo para nós lá. Legal. O que eu tô querendo fazer é o seguinte, como eu tô aqui em São Paulo, eu vi que aqui a mão de obra ela é melhor para closer. O mercado, ele tem muito. Então a gente tá querendo trazer uma operação de closer aqui, veio numa parceria lá com o pessoal da Growth para ajustar isso. Legal. E assim, todos esses princípios que eu tô falando aqui, quem quiser fazer, tiver disponibilidade de recursos para fazer, tem um programa na Growth que é o Programa de Expansão Comercial, que eles vão ensinar você a fazer a implementação da sua máquina de vendas. Que isso que a gente está falando aqui nada mais é do que o conceito de Growth Machine, né? Legal.
E aí eles vão ensinar como é que você define o seu ICP, que a gente conversou aqui. Ele vai ensinar você como é que você monta o seu funil. Você vai sair de lá com um acompanhamento de 60 dias. Então tem um acompanhamento prévio. Ele vai ensinar você como é que monta um CRM, o que é um CRM, como é que são as taxas de conversão. É bem legal para você, mano. Legal. Aí você investe e sai com a máquina montada. Vou... quiser, fala lá com a Growth e diz, falei com o Di Stefano, ele disse que dá para conseguir uma condição especial aí nesse programa. E aí você vai sair com sua máquina de tipo, tudo isso que eu tô falando, você olha assim, poxa, é muito difícil montar, mas eles montam para você. E aí legal. Você vai sair, você vai comprar o tempo, né? Vamos comprar o conhecimento de quem sabe fazer, né? É legal que você falou isso. O que você acha hoje de comprar conhecimento? Porque, assim, muito corretor, ele é pão duro. Não quer tirar um real do bolso. Ele ganha comissão, não quer. O que você acha sobre isso? Network, conhecimento. Você perguntar para mim qual foi o maior erro que você cometeu, eu diria, o maior erro foi não comprar conhecimento. Legal. Porque eu sempre fui assim de fazer, né? De ir testar e o seu maior inimigo é o seu resultado, né? Então você vê o seu resultado, aí o cara fala, não, mas eu tô ganhando 1 milhão por mês. É ruim? Não. Mas e se você pudesse ganhar 50? Aí você vai ficar, peraí, e dá para ganhar 50? Dá. Você só precisa estar conectado no ambiente certo, com a estratégia certa, com quem faz. Então, se eu quero ganhar 50 milhões, eu preciso andar com quem está ganhando 50 milhões. Pô. Exatamente. E aí, o que esse cara fez? Não é do meu ramo. É o que eu vejo muito lá. Não tem indústria aqui dentro, irmão. Os princípios de aceleração são os mesmos. É só você entender o jogo. Deixar de querer ficar falando e ouvir um pouco, ver como é o negócio. Eu vou para Growth, é engraçado, porque às vezes o cara fala assim, mesmo sua bateria é ilimitada, você não para de fazer networking, não. E eu fico o tempo todo para lá e para cá, conhecendo sobre o negócio, fazendo perguntas, entendendo o modelo de negócio e fazendo novos negócios, né? Bacana. E aí a gente vai acelerando a nossa empresa baseado nisso. O que esse cara está fazendo que está dando certo? Tem um processo que eles fazem lá que é dia do fechamento, que é onde você, na última semana do mês, você mobiliza a sua equipe para esse dia. Certo. Esse último dia do fechamento nosso, você já viu aquela carreta furacão que vem os caras dançando? Sei. A gente contratou carreta furacão, botou no salão de venda, buzina, bumbo. Vamos ligar para todos os clientes que não fecharam, vamos gerar urgência, escassez nesses caras, vamos mobilizar isso. Então, pra você ter ideia, no último dia, a gente estava a 30% da meta, a gente conseguiu fazer no último dia 35% da meta. Então, em um dia só, né? Caraca. Em um dia só. Na verdade, na sexta e na segunda, né? Em 2 dias. Caraca. Então, assim, é uma estratégia que eu aprendi com eles. Entendi. É o game change, né? Então, você fala, eu vou gastar. Você não vai gastar, você vai investir. O seu produto de plano de saúde, ele encaixa em todo mundo, amigo. Verdade. Encaixa... você tem ideia, eu tava em Aracaju, e eu comprei o voo para 10 da manhã. Era um feriado. Teve um feriado lá em Aracaju. Não sei se foi feriado nacional. Enfim, eu acabo me perdendo nos feriados. Quando fala, vai ter feriado. Eu falo, de novo feriado, amigo? Não tá bom de feriado, não. E eu tava lá na corretora, era 10 da manhã. Meu voo era 10 da manhã, era 11 da manhã. E eu olhei, eu falei, rapaz, eu tô achando que... tô achando que meu voo era hoje. E aí, quando eu vi, meu voo era no dia... Voo de Aracaju é um pouco ruim, tava caríssimo o voo de Aracaju. Tipo assim, tava R$3 mil para vir para São Paulo e para sair de Salvador, tava 1.200. Entendi. Aí, de Aracaju para o aeroporto de Salvador, ele dá só 3 horas. Eu falei, pô, 3 horas, R$2.800, eu vou pegar essas 3 horinhas aqui, né? Tá valendo. Aí tem um aplicativo que eu não sei se você já ouviu falar, que é BlaBlaCar, que é um aplicativo que a galera dá carona. Ah, sei. E aí eu peguei essa carona BlaBlaCar, quando eu peguei a carona era um médico. O médico tinha ele, a mãe e os irmãos no Caci pagando R$14.500. A gente conseguiu vender um Bradesco para eles por 6.500. Caraca, então eu vendi pro cara que tava me levando. Caraca. Peguei as informações dele, passei pro time, o time já prospectou, já mandou lá o vídeo, já começou a fazer a negociação, já fechou. Então eu peguei ali gastei 1.200 numa passagem que me deu um ROI, né, ali. Então eu sempre estou posicionado para... Obviamente eu já não chego querendo vender. Primeiro você tem que ser interessante e depois ser interesseiro, né? Explica como que você faz os network e puxa negócio. Então, as pessoas gostam de falar sobre elas e sobre a vida delas, né? E aí você vai perguntando.
e nisso, e naquilo, e aquilo outro. Obviamente, quando você tem um conteúdo, eu tenho um pouco de experiência com vendas, e vendas é uma habilidade que muitas pessoas elas querem, eu começo a gerar valor nela com isso. Legal. Mas necessariamente, se você não conseguir gerar valor nela, só de você escutar ela e conversar, ela vai falar. Vai ter um momento que ela vai falar, e você? Quando ela falar, e você fala sobre história, não, trabalho com plano de saúde. Eu costumo dizer, eu gosto de falar que eu costumo dizer que eu ganho dinheiro ajudando os outros sem cobrar nada, porque quem me paga é a operadora, né? E eu falo, não, eu ajudo pessoas a economizarem no seu plano de saúde, assim, 30%, 40%. Porque, por exemplo, as pessoas ficam muito tempo sem mudar plano. O seu plano, por exemplo, qual é? Ah, meu plano é Cassi. Ah, legal. E quem são as pessoas que estão no seu plano de saúde? Eu tô qualificando o cara que não tá nem percebendo, ele tá conversando comigo. Entendi. Ah, legal. Eu, minha mãe e tal, não sei o que, tá pagando quanto? Pô, 14.500 e qual a idade de vocês? Ah, minha idade é tal, eu já sei mais ou menos a tabela. Rapaz, eu consigo ajudar você a pelo menos reduzir esse plano aí pela metade. Ele é mesmo, é isso? Não fica tranquilo que eu vou te ajudar. Já anotei, tu vou passar pro meu time aqui, ó. Qualificou Conversei o cara ali, não viu, já sei, já era. Teve uma época que eu dava pra... Hoje não dá mais, né? Era um canal de aquisição muito, muito bom. Que era o seguinte, você conseguia no Google... Sabe quando você bota o seu negócio no Google e você recebe a cartinha do Google? Sim. Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Só que antigamente você conseguia... Hoje você consegue inserir local, mas ele não entra automático. Você vou inserir um local que não está no mapa. Você consegue lá no Google botar inserir local. Certo. Só que não vai automático. Antigamente, se você botasse inserir local, ele inseria automaticamente. Aí o que eu fazia? Sul América Saúde, Bradesco Saúde, botava o número do meu celular, Sul América Saúde, Bradesco Saúde. Caraca, um monte de lugar. E eu botava um monte de lugar. E Google é por aproximação. Então, se você tá na Barra Funda, é zona oeste, né, Barra Funda, que se tiver lá, vai mostrar lá. Não vai mostrar, tipo, quem tá na Berrine. Quem tá na Berrine vai ver o que tá na Berrine. Aí eu saia distribuindo na cidade toda. Uns ficavam, outros não. O que acontecia? Meu telefone tocava, tipo assim, 40 vezes no dia. Caraca. Só que não ligavam querendo o plano de saúde. Tô com problema na Sul América, não consigo falar com ninguém. Calma, vou lhe ajudar. Ajudava, resolvi o problema da pessoa, a pessoa estava grata, pegava as idades, quanto ela estava pagando, mandava uma oferta e vendia. Legal. Eu vendia, tipo assim, só nesse celularzinho, eu vendia em média 35 mil reais por mês, só Nossa. de gente ligando, procurando problema, resolvendo problema. Por isso que eu amo resolver problema. Resolvo problema, gero gratidão e vendo o plano. Então é um canal de aquisição. Só que quem é que olhava para isso com um canal de aquisição? Eu tinha um outro. Quem me ensinou isso não atendia o telefone. Ele atendia, quando ele atendia e via que não queria comprar plano de saúde, ele falava: não, liga para o 4004-5900, liga para o 4004-2700. Eu pegava, ficava ali 5 minutos, 10 minutos, às vezes era um idoso, ficava um tempo na ligação, ajudava, resolvia o problema, qualificava e vendia. Entendi. Ou seja, você, tipo, analisava se era o seu ICP. E assim, quando não era, eu ajudava e tava tudo bem. Eu tava ajudando porque eu não ia... Ao fato de não ser meu ICP, eu vou descartar a pessoa, não. Se eu atendia, eu vou me dedicar. Legal. E aquilo ia me dando indicação, eu ia vendendo mais, enfim, era um outro canal de aquisição. Tipo, o canal de aquisição mais louco que tinha, eu revertia em venda. Então é isso que eu faço. Eu converso com as pessoas, escuto sobre a vida delas. Se eu puder gerar valor, eu gero valor. Chega a minha vez de falar. Eu nunca sou o primeiro a falar, eu sempre sou o último a falar. Legal. E quando chega na minha vez de falar, eu falo. E quando eu falo, eu sou intencional. Eu vou falar da minha história, mas eu vou inserir o que eu faço. O que eu faço é ajudar as pessoas a poderem viajar, porque elas estão tendo economia com plano de saúde. Então, no seu pitch, não é só... Beleza, você está economizando 4 mil reais por mês, isso dá 48 mil reais por ano. Isso é massa, é forte. Mas veja só, com 48 mil reais por ano, o que você faria? Eu iria viajar com minha família, eu iria investir, eu iria... Então, a dor... é que eu gasto 4 mil reais por mês, eu resolvi essa dor de uma economia de 48 mil por ano. Pô, legal essa economia que você está me dando, entendi. E agora o que eu faço com isso? É o sonho. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, pronto. Ah, você consegue me ajudar? Consigo. Acontece de eu nem falar que vou ajudar. O cara fala, não, eu quero isso aí, pega meu telefone. Ele mesmo falou que queria o meu serviço, entendeu? Caraca, geralmente é isso que acontece. É a pessoa Entendi. que fala que quer o meu serviço. Eu não chego nem a precisar falar que eu vou fazer. Antes de terminar, a pessoa já disse que quer que eu faça isso por ela. Porque você bate um papo, você
Intencional no que eu quero. Intencional, mas assim, você bate um papo, conhece a pessoa. Me conecto com ela e legitimamente. Dentro disso, você vai falar a sua história, mas você já sabe que dado momento você vai dar o seu pitch disfarçado de um bate-papo mesmo. E eu sou interessado nela, na história dela mesmo. Eu não tô preocupado no momento que vai chegar meu pitch. Porque às vezes você aprende também pro nosso negócio. Eu me conecto com as pessoas, faço networking. Meu objetivo é me conectar com ela de forma legítima e tô ali servindo de forma escutando. Muitas vezes a pessoa quer conversar e não tem alguém para conversar, e você tá escutando ela. Chega um momento que eu também quero falar, eu também quero ser ouvido. A gente tem essa necessidade de conversar. Eu tenho isso também. Legal. Então eu vou e sou ouvido. E eu gosto de falar de plano de saúde, eu gosto de ajudar os outros, eu gosto que ele tenha economia e vá para viagem. Eu tô falando de coisa que eu acredito, tô falando de coisa que eu gosto de fazer. Então conecta de fato. E aí eu faço a prospecção e eu faço a venda. Então eu vendi para o motorista. Mas quantos BlaBlaCar você pegou? Quantas pessoas você se conectou? Na escola do meu filho, eu vendo para os pais. Eu tô conversando ali com ele, e você faz o quê? Tal, é isso aqui, aí você... São meus ICPs, os pais da escola do meu filho. Faz sentido, escola particular, escola quem particular, pode pagar hoje? O cara tá com um filho lá. Sim. Geralmente é empresário que tá lá, né? É o que tem um poder aquisitivo mais alto. Então, dentro do meu ICP, como pessoa física, que não é o da corretora do Doutor Seguros, por exemplo, que é médico, ou a Trades, que é PME, empresários que têm um plano premium, né? A e B, esse é o meu ICP, esse A e B. Lá dentro eu tô ali prospectando o tempo todo e vou. Ontem eu tava na mesa, depois da mentoria que a gente fez, o programa de expansão comercial. Eu faço todo mês esse programa de expansão comercial. E aí eu tava lá na mesa e tava 2 caras de Aracaju, que eles acabaram entrando no High Growth, que é uma mentoria mais avançada, por influência minha, os caras que trabalham com inteligência artificial. E tinha um outro cara aqui que trabalha com proteção de dados, enfim, na mesa, e o cara era muito técnico, assim, o cara lá tava tentando forçando um network e tal, porque o posicionamento do cara foi meio que afrontou um pouco ele, né? E aí eu falei assim, mano, não tem problema nenhum, não. Ali é a forma dele, a gente tá aqui pra fazer negócio. Eu, por exemplo, eu qualifiquei você e você não é meu ICP. Só que ele não tinha percebido que eu tinha qualificado ele. Eu conversei, ele tinha Unimed, a mulher dele teve um câncer de mama, já desqualifiquei nela. Primeiro que o Unimed já não era meu ICP. Legal, a mulher dele teve um câncer de mama. E enquanto eu conversava com ele, o outro falou... Rapaz, eu tô achando que meu plano tá muito caro, é Sul América. Aí mostrou a carteirinha exata, esse era meu ICP. Entendi. Você tá há quanto tempo no seu plano? Ele, 5 anos. Aí eu falo o seguinte, ó. Você tá entendendo que você teve juros sobre juros, né? Porque você não tem 20% de reajuste, você tem 20% mais 20% em cima dos 20%. É juros sobre juros. Então eu consigo, no mínimo... Para uma pessoa que está há 5 anos no Sul América, contratado através de um CNPJ de Brasília, que eu conheço o CNPJ, que tem o CNPJ em Aracaju, que eu conheço a precificação de Aracaju, dá uma redução de uns 40%. Eu falei, eu consigo melhorar seu plano, ainda reduzir uns 40%. Peraí, me dá seu telefone. Peguei, nem peguei mais as idades. Eu só mandei para minha equipe, falei, qualifica ele aí, minha equipe sabe qualificar. Hoje ele deve estar sendo qualificado para vender para ele. Então... Deve dar um plano ali, mais ou menos, pelo que eu vi ali, de uns R$4.500. Então você faz abertura de negócio, você é a pessoa do relacionamento, abre oportunidade e joga pro seu time lá, no caso. Eu fico mais na parte estratégica, né? Eu faço a estratégia da empresa. Legal. Mas eu sou vendedor, né? Então eu sou prospectador, eu sou hunter, eu não perco a oportunidade de venda, não. Chegou aqui, eu vou estar vendendo o tempo todo. Eu não fico mais assim, fazendo ligação, eu não fico entrando mais em reunião, a não ser que seja uma conta muito grande, muito estratégica, eu entre em algumas reuniões, né? Mas não fico negociando no WhatsApp, enfim, apesar de ser grandes empresários, que eu tô lá, eu não negocio diretamente coisas. Negocio se for uma conta muito complexa, com muitas vidas. Aí eu entro diretamente com eles para fazer uma gestão melhor. São alguns negócios específicos, mas aí prospecção... É o tempo todo. Se eu abrir aqui, ó, mandei pro meu time. Vou contar aqui quantos eu mandei. Vamos ver aqui. Aqui, ó, de Stefano. Eu mandei 1, 2, 3, 4, 5. Caraca, 5. Tudo no network. Tudo no network. Isso 5 que eu defini que eram ICPs. Eu descartei mais uns 4 lá, né? Então, teve um momento que eu desci, que entraram nos high growths, aí eles vão fazer um negócio que é pitch elevator. É como se você estivesse no elevador e você tem 3 minutos para convencer aquela pessoa
a ouvir você, a marcar uma reunião, alguma coisa. Aí eles chamam de pitch elevator, pitch no elevador. Certo. E aí tava todo mundo fazendo esse pitch elevator. Eu tinha perdido o momento, eu tava em cima, e quando eu desci eu fiz, poxa, não me conectei com ninguém aqui para fazer esse pitch elevator. Era o final, tipo, tinha assim umas 40 pessoas, um falando com o outro. Só que quando eu olhei para ver com quem eu podia me conectar, era o terceiro dia, meio que eu tinha falado com todas as pessoas que já estavam ali já, né? Aí eu fiz, Nossa! Aí eu fiz, não, realmente eu já falei com todo mundo aqui, não tem mais quem falar, não, né? Que e aí legal. eu falando, vou vendendo o produto deles também. E aí eles costumam falar, você é o melhor vendedor do High Growth aqui, porque de 6 que compraram, você participou junto com o vendedor de 4 negociações, né? Caraca. Então, mas eu vendo porque é bom. Eu falei do PEC aqui, falei pra você ir, porque vai ser Foi. game change pra você no seu negócio. Pro seu Sim, negócio, você sim, me fala sim. um pouco do seu negócio, como Aham. é. Tipo assim, sua máquina de vendas vai sair montada pra você fazer um processo desse. Quando eu cheguei na Growth, eu não precisava montar a máquina de vendas, porque eu fiquei 2 anos estudando essa parada. Quando eu Entendi. cheguei lá, que ele estava falando, eu já sabia o conceito, eu já tinha meu CRM montado. Quando eu olhei para aquilo, o que deu em mim não foi uma coisa positiva. Ah, que alívio, eu tô com tudo montado. Foi tipo, porra, eu poderia ter comprado esse conhecimento, eu poderia ter Antes. acelerado 2 anos da minha vida. E eu não fazia isso. Eu comecei a fazer esse ano. Eu comprei uma mentoria de 2.000. Depois dessa de 2.000, eu comprei uma de 12.000. Essa que você tá falando é de 12 mil. Essa segunda é de 12.000, né? Legal. Eles aumentaram um pouco o ticket porque agora eles entregam muito mais. Aham. Paguei uma de 2.000 e depois comprei uma de 250. Em sequência, em menos. E comprei uma outra que eu vou agora no final de semana, que é a Infinity, que você viu que eu tava mandando áudio. Sim, Era sim. um dos. O CEO lá da Infinity. Eles estão fazendo um evento com médicos agora. Tem lá 100 médicos no evento deles. Eu vou para lá em Barueri. Então, comprei uma outra de 120.000 e comprei ainda o Elo. E aí, após, né, porque não sei se consegue fazer um podcast com eles, mas é bem legal o Elo. Aham. Quando você for pro PEC, eu vou apresentar vocês Tá lá bom. o Elo. O Elo, paguei mais 24.000 no Elo, assim, de graça, né? Porque o Elo é uma outra coisa lá, enfim. E foi isso que eu gastei. Esse ano eu já não vou mais investir em mentoria, mas isso elevou o nível do meu jogo. Tipo, eu fiz 2 dobras de faturamento, eu não tava com esse faturamento de 500k em uma Caraca. corretora. Entendeu? É tipo assim, as duas deu 600 mais ou menos, né? Caraca, essa meta muito. de chegar em 10 corretores 500k. Aham. Você tá fazendo com 200k com 5, tá massa esse Aham, faturamento. é isso Era que o que a eu gente fazendo. tava fazendo, mas as dobras aconteceram nisso. Nessas mentorias aconteceram as dobras. A gente tinha um processo muito bem estruturado. O que faltava pra gente? Cultura de vendas. Legal. Isso que eu ia A perguntar. cultura de vendas, tipo, bater bumbo, tocar buzina, reuniões todos os dias. Eles fazem reuniões todos os dias para bater CRM, que é o forecast, né? Forecast é quanto é que você vai me entregar essa semana. Aí os caras, os vendedores, eles vão colocando, se comprometendo, compromisso público com quanto eles vão entregar na sexta-feira. Sei lá, tem 40 oportunidades no funil, mas eles vão entregar 10 até sexta. Se comprometem com aquelas 10. Eu tenho uma previsibilidade baseado nos dados que eu já tenho. Eu já sei se vai vir ou não vai vir. Legal. E aí é diariamente forecast, estratégia. Esse cliente, vamos limpar. Vendedor bom tem funil vazio, irmão. Ele vai tirando quem está gastando energia. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que Jesus ele é a videira e Deus, aquele que não dá fruto, ele tira. E aquele que dá dando fruto, ele poda. Porque a lógica da videira é o quê? O galho que não está dando fruto, ele está gastando energia da árvore. Quando eu corto, aquela energia que está indo para aquele galho vai alimentar toda a árvore. Então, vou podando para que essa energia ela vá para os lugares que estão dando fruto. A lógica é um princípio. Legal. É um princípio de eficiência. Então, quando você tira do funil aquele cara que está ali enrolando, você vai botar energia naquele cara que vai fechar. E aí, como é que eu tiro isso? Aí você tem que ter um processo de cadência definido, 4 contatos sem resposta, dar um deal break no cara. Ó, uma dica boa. Tá. Se relacionou Legal. com o cliente. Vocês podem fazer agora aí, quem estiver assistindo. Se você Show. tiver com o cliente, seus corretores já pode mandar fazer. Já vou mandar pra ele já. O cliente tá conectado com você, você teve uma relação bacana, você pô, vou fechar com esse cara e do nada o cara some. É o que mais acontece. O que você pode fazer agora? Você manda uma mensagem para ele falando assim, ó. O que aconteceu com o meu... Existe alguma coisa que aconteceu no meu atendimento? Eu pergunto isso
para que eu possa melhorar, porque eu me preocupo com você, para que os próximos clientes eu possa atender melhor. O que isso eu chamo isso de apelo emocional. Legal. Geralmente quando a pessoa olha aquilo ali, ela fala, não aconteceu nada não, é que tá muito corrido. Quando ele some, tem uma objeção. Certo. E aí eu faço um apelo emocional que vai anteceder uma estratégia que a gente chama de deal break, que é você vai colocar o cara na parede, basicamente é isso. A gente fala, ó, entendo que não é o seu momento, que você não está querendo economizar tantos por cento, que você não está querendo ter aquela rede credenciada que você falou, você vai pegar baseado nessa história. Então, quando for como eu disse, as ofertas de plano de saúde, elas podem aumentar ou irão aumentar na virada do mês, porque de fato vão, né? Então, você tem que gerar essa urgência na sua negociação, você tem que gerar escassez, tem umas coisas que você precisa fazer. E aí, em outro momento, a gente volta a falar. E eu dou um deal break nele. Aí ele fala, não, eu vou chegar, eu vou falar. Então, eu tenho uma estratégia de apelo emocional que a taxa de resposta aqui ela é bem alta. Quando eu apelo emocionalmente, isso que eu falo, você pode formular melhor isso que eu tô falando, né? Sim, sim. Me preocupo muito com o seu atendimento, o que aconteceu, ou alguma coisa mais personalizada de acordo com o que você falou com o cliente, faz. Não teve resposta, espera um dia, dá um deal break nele. Hoje o fluxo de atendimento dos seus corretores, como que seria? Quantas tentativas? Qual que é o fluxo de vocês hoje? Então, dentro do CRM depende de onde ele esteja. Quanto mais para o final do funil, que é a parte de vendas, certo, maior é o número de tentativas, porque eu gastei mais dinheiro para levar ele até lá. Quanto mais na entrada do funil eu tô, menor é o número de tentativas, né? Então, se eu tô ali na prospecção, por exemplo, eu liguei para você e você fala, me liga amanhã. Antes de eu ligar amanhã, eu vou obter um compromisso. Ó. Jefferson, é o seguinte, você entendeu o motivo do contato, que é para isso, isso e isso? Entendi. Então, você tem interesse que eu ligue para você amanhã às tais horas? Sim, de novo, 2 sims. Pronto, Jefferson. Então, amanhã, tá hora, eu tô ligando para você. Combinado? Combinado. 3 sims. Eu peguei 3 compromissos com ele para ligar no outro dia. Nossa, legal. E aí, vou e ligo no outro dia. Ainda acontece dele não atender. Não é 100%, mas aumenta a chance de atendimento. Se ele não me der, ele não entender ou não é isso, tal, esse cara eu nem ligo mais. Tchau para ele. Esse cara nem faça acompanhamento. Não, esse cara disse que ia me atender amanhã. Aí não me atendeu amanhã, eu ainda vou fazer ali mais umas 3 tentativas. Tipo, esse cara vai ficar no máximo 2 dias no meu funil. Eu vou fazer mais 2 tentativas no mesmo dia e 2 tentativas no outro dia. Então, mais 4 tentativas numa janela de 2, que é o cara que está na prospecção. O cara que já está em oportunidade, que eu já qualifiquei ele e tal, não sei o quê, esse cara... ele tá sem responder, aí eu vou fazer ligação, eu vou fazer mensagem no WhatsApp. Esse cara vai ficar, no máximo, no meu funil, de 5 dias. Legal. E aí, esses 5 dias não conta final de semana, mas se a minha cadência ela for cumprida, porque geralmente a minha cadência ela é cumprida em 4. E aí, se ela é cumprida em 4, esse cara já sabe, porque eu já cumpri minha cadência. Se ele leva 5 dias... o que vai acontecer é que, a depender da etapa, porque existe uma coisa chamada pipeline, existe uma coisa chamada etapa. A pipeline é aquele momento, tá na prospecção, tá na oportunidade, tá na implantação, isso é a pipeline. Certo. Digamos, é o setor, né? E as etapas são os pontos dentro desse setor. Então, ele está na caixa de entrada, ele está na negociação, ele está aguardando documentação. Então, a depender de onde ele esteja, ele pode ser mais. Então, em aguardando documentação, o cara já disse que vai mandar a documentação. Esse cara aqui, ele pode ficar dentro por tempo, ele pode ficar dentro do funil até 40 dias. Mas esses 40 dias que ele fica aqui aguardando documentação, é tempo, não é... A cadência ela se cumpre em 7. Eu só deixo 40 porque, às vezes, o cara... raríssimas exceções. O cara viajou para o exterior, aconteceu alguma coisa, enfim, não pode mandar agora. Raríssimas exceções, eu boto 40 dias, mas 40 dias mandando alerta para o gestor e mandando mensagem para o negociador. Isso é avaliado... se de fato tem alguma coisa que tem que ficar, se não tem, ele é descartado. Legal. Mas é raríssimo. Fora isso, é 7 dias que ele está aqui com a cadência completa e aí, enfim. É porque é muito no detalhe, né? Se a gente for descer muito no detalhe, vai ficar 5 horas de podcast. Não, mas é legal, pô, porque isso aqui é um conhecimento que os corretores não têm. Muitos corretores não têm. Por exemplo, você tem a cadência de 7 dias, certo? Uhum. Aí você tem uma... Aí, o cara fala, poxa, eu tô viajando aqui, Stefano, eu vou te mandar a documentação daqui 40 dias.
ou daqui 30 dias. Aí você segura ele nessa parte do CRM só para isso. E depende, assim, se a objeção é legítima, porque você Legal. tem que, ou se é uma descartar, né? Porque o latino tem mania de, se for americano, ele vai dizer logo na tua cara que tchau, mas se for latino, ele fica enrolando, né? Então, verdade. se você, de fato, for legítimo, sei lá, às vezes o cara... Como é que geralmente a pessoa fica mais tempo lá na pipeline? Aguardando documentação, mas está abrindo empresa, a empresa está irregular na receita. Geralmente é isso. Esse de vou mandar documentação daqui a 40 dias foi um exemplo, mas é tipo assim, é muito raro. Tem que ser muito amarrado para o cara demorar 40 dias para mandar uma documentação. Verdade. É mais fácil ser uma objeção não quebrada do vendedor. Exatamente. Muito, mas tipo 98% dos casos é isso. Com certeza enrolação. Aí, por isso que o gestor ele tem que ficar olhando e dando feedback, é isso? E se você não tem um gestor, você tem que olhar, fazer o seu forecast todo dia, né? A semana toda. Quanto eu vou entregar essa semana? E olhar no dia o que eu vou fazer hoje durante o dia, quais são as estratégias. Então, por exemplo, estava lá na Growth. E aí eles estavam batendo lá o forecast e as estratégias do dia, e João, que é o... Até postei no meu Instagram, ele falou que é o cara que faz o tático, um dos sócios lá da Growth. Ele olhou para os números e estava chegando pouca demanda da prospecção. Só que o vendedor, ele não vai botar a culpa, não bate meta porque não chegou demanda. Ele tem que criar a demanda dele. Pô, a meta dele não está baseada no que estão mandando. Ele tem a meta, ele tem que entregar a meta dele lá. E aí, pelos números que João olhou, ele viu que se continuasse daquele jeito, não ia chegar. Então, nesse dia, ele fez 2 vezes. O que ele fez? Ele fez de manhã e deu um direcionamento, e no final do dia, ele fez de novo. O que ele fez? Ele olhou e fez assim, ótimo. E aí, Rafão, você está fazendo quantas ligações por dia? Aí, Rafão fez 60. Aí, você fez quanto? Ele, ontem eu fiz 12. Pronto. Ele conhece os números, ele fez... Todo mundo vai fazer 120 ligações hoje. Vocês vão ligar para os clientes que não fecharam. Os clientes, eles não fazem uma prospecção fria ou alguém que veio de inbound. Eles vão pegar o resgate, que aí eles vão criando uma lista de resgate, e vocês vão trabalhar em cima da lista de resgate. Legal. E vão fazer no mínimo 120 ligações, porque com essas 120 ligações hoje vocês vão conseguir gerar oportunidade. Aí ele marcou uma reunião para no final do dia, lá às 18 horas, para abrir o GS Engage, que é a ferramenta deles de engajamento, enfim, que vai ter toda a métrica. Se fizeram mesmo 120 ligações, o que aconteceu, vai bater de novo com eles, se eles seguiram aquele direcionamento que ele tinha dado. Então, eu já sei que minha meta não vai ser batida no primeiro dia, porque se eu dividir ela, eu quero chegar em 500 mil. Para chegar em 500 mil, eu preciso fazer tanto por mês. Para fazer tanto por mês, eu preciso fazer tanto por semana. Para fazer tanto por semana, eu preciso fazer tanto por dia. Se naquele dia eu já vi que meu fluxo está baixo, se eu não fizer nada naquele dia, eu vou chegar fora da meta no último, né? Então, você vai fazendo direcionamentos diários para que a máquina ela vá andando, né? Então, por exemplo, lá vai dividindo por fluxo para ter atividades para que no final gere, né? Isso aí. Ontem eu tava conversando, ontem eu fui na G4, né? E tava fazendo a mentoria lá. E eu conversei com o head da V4 Company, né? Na V4 você tava? Não, eu tava na G4, mas tinha um head lá fazendo a mentoria lá. E ele falou um insight que eu acho interessante, eu vou compartilhar com o pessoal. Ele falou o seguinte, ele analisa lá na V4, tipo assim, um exemplo, tem 31 dias. Aí ele desconsidera sábado e domingo. Então ele vai desconsiderando sábado e domingo. Vai ficar 22 dias úteis, mais ou menos. Mais ou menos. Aí o que ele analisa? Ele analisa o ano, tipo uma perspectiva anual, em que dias fechava mais contrato. Então vamos dizer que na segunda-feira, lá do início da semana... Certo. Fecha 22%. Boa. Aí o outro fecha, do mês todo, 44%. Ele já sabe que naquele dia específico, ele vai ter que focar todas as energias para gerar mais... Ele tem os números, né? Ele tem os números para trabalhar em cima dos números. E eu falei, nossa, eu achei sensacional. Eu falei, poxa, vou colocar na operação. Aí o que você precisa para isso? Você precisa do dado da data da venda, né? Relacionado mais ou menos à taxa de conversão do seu time. Então... É o que você falou. Com os números, vendas nada mais que número, né? O número, ele define a estratégia, ele direciona a estratégia, né? Você dá a estratégia baseado nos números.
E aí o tático vai fazer o número chegar, né? E aí pau na Hoje lá máquina. na sua operação, como que você divide assim a questão da sua gestão, os gestores lá? Como que você considera, como que é o nome dos cargos, algo do tipo? Eu não gosto muito de falar assim, tipo, você é role, você é full, né? Eu gosto de falar gestor comercial, Legal. Gerente de suporte. Lá a gente tem o CS, né? Que é a gente divide o pós-venda em suporte Certo. e o sucesso do cliente. Legal. Que é o CS, né? Vamos falar o português, né? O objetivo do meu suporte do cliente, o nome já diz, é dar o suporte. Certo. O CS, ele é gerar venda. Então, meu Legal. CS é voltado para venda. Então, uma dica para vocês aí, que só de você aplicar isso, você já vai gerar muita coisa para você. Vamos lá. Quando você faz uma venda, o que o corretor começa a fazer? Ele faz a venda e esquece o cara. Aí, geralmente, ele despacha na corretora que ele bota a proposta e esquece, faz a implantação. Muitos nem ajudam o cliente a tirar a carteirinha, nada disso, deixa lá quieto e não gera mais nada com isso. Pô, eu vendo para cliente que tem plano de saúde. Certo. 95% dos clientes que eu pego não tem corretor ativo. Que é isso? Os caras não estão cuidando da carteira, estão perdendo negócio para mim. E aí o que você faz? Você vai acompanhar o seu cliente e vai gerar indicação com isso e vai gerar cross-sell também ou upsell. Fechou o cliente, peguei toda a documentação. Vamos imaginar, você não importa se você não é uma corretora, você vai dividir na sua cabeça momentos. Prospecção, a gente falou, e agora você está em oportunidade, em negociação. Então, passei ele da prospecção, estou na negociação. Certo. Na negociação, eu peguei a documentação necessária. Agora, eu vou para quê? Implantação. E aí, eu tenho que acompanhar essa implantação. A implantação, mandaram para a seguradora, o cliente assinou declaração pessoal de saúde, assinou o contrato, a proposta entrou em análise e agora o boleto ele pode ser gerado. Quando o cliente não tem plano de saúde, eu não tenho um outro plano a ser cancelado. Eu ajudo o cliente nas orientações de cancelamento do plano, fazer a carta dele e tal, faço a parte toda de cancelamento. Não deixo, muito corretor, tipo, não tá nem aí para eu pego vários casos de corretor que mandou o cliente pagar o boleto, sendo que o outro boleto do plano estava em aberto e o cara ficou com a dívida na outra operadora. Eu já peguei isso também é comum. isso aí A pessoa, ela tá pensando assim, eu tô falando... Pensando só no dinheiro. Só no dinheiro, assim, já fiz muita coisa errada no mercado de seguros. No mercado de seguros, eu não sou nenhum santo, não. Hoje, graças a Deus, Jesus me encontrou, porque eu era um lixo. Mas a pessoa não prospera. Você não prospera fazendo isso. Se você segue o princípio, você vai prosperar. Isso é algo que você está desonrando o que você recebe. Você não está cumprindo princípios de aliança. A pessoa fez uma aliança com você, de fazer um contrato com você. Você quebra uma aliança com ela. Você tem consequências disso na sua vida. Aí casamento vai mal, as coisas que você está fazendo vai mal. E você não sabe que as coisas estão indo mal. Verdade. Faz todo isso. sentido. É o que você está fazendo. Então, ajuda o cliente a cancelar. O que eu faço? Eu faço uma coisa que eu chamo de pesquisa de pré-implantação. Na pesquisa de pré-implantação, pode fazer você mesmo, se você não tiver outra pessoa. Se tiver outra pessoa, é melhor ainda. Mas se não puder, você vai falar, para mim é importante, vai ligar, seu boleto foi gerado, cancelamento do outro plano vai acontecer dessa maneira. Vou fazer umas perguntas aqui só para a gente fazer as validações referentes ao atendimento. E aí você vai ver os indicadores que fazem sentido para você. Lá a gente avalia, por exemplo, agilidade no tempo de resposta, clareza nas informações passadas, se ele se sentiu inseguro em algum momento. E a gente faz perguntas relacionadas a isso. Mas no final, isso me dá direcionamentos de como melhorar o meu processo também. E no final eu faço uma pergunta. Você indicaria o meu trabalho? Você indicaria o trabalho desse negociador? Você indicaria o nosso trabalho para algum familiar ou amigo seu? Quando a pessoa diz sim, ela acabou de me dar um compromisso que indicaria. Aí o que eu faço? Eu falo, então compartilhe agora no meu WhatsApp 7 números de pessoas. Caraca, que legal. O cara disse sim. Então, se ele disse sim, ele disse que compartilha. Então, já que você indicaria, compartilha comigo agora. Já aconteceu de cliente mandar 26. Caraca. Tem gente que manda 5, 4, tem gente que não manda nenhum. Mas quando a pessoa diz sim,
eu faço com o meu time de CS? Eu chamo isso de TCC, que é taxa de conversão de compromisso. Ou seja, Jefferson disse que vai me indicar, então agora ele vai entrar numa cadência de que vai me indicar. Então o meu time de CS tem meta de, sei lá, de cada 10, 6, um exemplo. 60% de taxa de conversão de compromisso. E ele vai ser comissionado baseado no sucesso dessas indicações. Entendi. E aí, quando o cara disse que vai indicar, ou a moça disse que vai indicar, se ele indicar na hora e compartilhar, ele segue normal no funil. Se ele não compartilhar o contato, é criado um card no CRM, numa pipeline, que é uma pipeline de geração de indicação. O CS vai fazendo os touch points para essa pessoa indicar. Depois que cumpre a cadência, ele sai da pipeline tendo indicado ou não. Fiz aqui a pré-implantação. Implantou, o que acontece agora? O cliente ele vai receber os acessos do plano novo, né? Uhum. Então, lá a gente faz o seguinte, essa etapa, ela não tem a cadência infinita. Por que a cadência infinita? Eu vendi um plano de saúde para o cliente. Você contratou o plano de saúde. Se você não acessou sua carteirinha, você está sem plano de saúde, irmão. Você não sabe como usar. Faz sentido. Aí você precisa ir no hospital domingo, meia-noite, liga para o corretor, liga para não sei quem, ninguém atende e você vai para o SUS. Por mais que você tenha plano de saúde, talvez você consiga até desenrolar e você não consiga desenrolar. Verdade. Então a cadência lá é infinita. A gente só termina o boas-vindas quando o cliente acessou o aplicativo, baixou as carteirinhas, confirmou tudo, aí a gente termina o boas-vindas. Terminou boas-vindas, a gente fez boas-vindas, beleza. Agora a gente vai ter uma comunicação no trimestre. Nesse boas-vindas aqui e nessa pesquisa de pré-implantação, a gente faz uma pergunta que é a seguinte, que é bom você anotar aí também. Tá. Além do plano de saúde, quais são os outros seguros que você possui? Eu não vou vender nada para ele agora, eu só vou pegar a informação. Aí se ele falar que tem seguro de auto, eu faço uma pergunta adicional que qual o mês da sua renovação? Por quê? Porque eu estou perguntando isso? Estou perguntando isso porque os clientes que são da nossa base, nós mandamos ofertas promocionais para que ele contrate outros seguros com a gente. Cara, eu tenho alta, eu tenho vida, eu tenho tal coisa, e não vendo nada pro cara agora. A não ser que ele tenha tido uma economia alta, eu já posso fazer um upsell aqui de seguro de vida. Legal, você está tendo uma economia aqui, a gente pode aumentar o seu seguro de vida, me manda a sua pólice, eu posso fazer isso. Se eu não quiser fazer isso agora, você tem que ver como é que está a sua taxa de conversão de sucesso nisso para você definir sua estratégia. Daqui a 3 meses, você vai ligar pro cara e vai falar... E aí, fala para mim, como é que tá a utilização do seu plano de saúde? Você tá gostando? Aí, se a pessoa falar que tá gostando, é o melhor momento de pedir indicação de novo, fazer cross-sell. Se não tá gostando, você vai pedir do mesmo jeito, mas eu sempre peço. Legal. Então, fico feliz em saber que você tá gostando, tem algum ponto de melhoria e tal. Pessoal, você falou para mim que você tinha seguro de vida, você falou para mim que tinha uma responsabilidade civil, você falou para mim que tinha um seguro de carro. A gente tá com ofertas aqui exclusivas para os nossos clientes. Manda para mim a sua policy que eu vou fazer uma avaliação. Por mais que você não seja corretor do ramo, você pode fazer parceria com alguém, essa pessoa vender e você receber um percentual. Faz uma parceria. Por exemplo, a Ragaz, ela é uma plataforma de automóvel, está entrando em saúde. Sim. Você vende saúde, faz uma parceria com o Jefferson, se você não vender saúde. Você pode fazer isso com auto. A Ragaz falou que 70% dos corretores recebem menos de 10 mil reais. Quando ela falou isso, eu falei, rapaz, como é isso, né? É um mercado tão bom desse. Ela falou aqui também no podcast. Um mercado tão bom desse. Então você que só vende alto, começa a vender saúde, faz essa pesquisa de pré-implantação, pega esse cara de saúde, manda para Jefferson atende ele, vai dar o melhor atendimento, vai repassar a comissão para você, vai implantar, vai respeitar seu cliente. Na renovação, você ganha de novo. O cliente é seu, você só faz cuidar dele. Verdade. E aí vai fazendo essa parceria para crescer no mercado. Então, trimestralmente, falei ali trimestralmente, fiz o cross-sell, pedi indicação de novo. Se indicou da primeira vez, eu agradeço pelas indicações. Se fechar, eu ligo para ela dizendo que fechou, agradecendo que fechou. Se você quiser dar algum bônus, você pode dar um bônus, mas já entra uma outra complexidade, você pode fazer uma coisa mais simples. Pede indicação de novo, aquelas pessoas que você me indicou, foram muito importantes para o meu trabalho, estou crescendo, consegui ajudar elas. Compartilhe o contato de mais gente comigo. Esse quem faz é o Customer Success? É o sucesso do cliente? É o CS.
Aí, mas você pode fazer, mas, né? por exemplo, passou ali da carteirinha ali ADM, até ali ADM, né? Os boas-vindas. A implantação vai até a geração de boleto. Tá. Quando entra no pesquisa de pré-implantação, já entrou ali o suporte. Que eu tenho gente que implanta, eu Certo. tenho gente de suporte e eu tenho gente para fazer agora esse acompanhamento mensal. Aí aqui no suporte, essa parte de baixar a carteirinha, tal, tudo isso, é o suporte que faz essa ajuda. Mas essas pesquisas entre o CS, então meio que fica misturado dentro dessa pipeline de implantação, CS com suporte, depende do que é a atividade direcionada à pessoa. Mas isso, eu faço essa divisão porque eu tenho condições de fazer essa divisão, mas não precisa, você consegue fazer sozinho. Se você fizer isso, você aumenta as suas vendas. Você consegue reter, você consegue indicação, você consegue fazer cross-sell. Só é você cuidar da sua carteira. É só você ajustar as suas tarefas certinho. Tem CRM gratuito que você consegue organizar seus clientes, consegue dividir as etapas. Tem vídeo no YouTube de como é que você faz. O pessoal da Ragaz está fazendo conteúdo aí de como é que você usa CRM. Dá para fazer lá com o pessoal da Ragaz. Você pode fazer conteúdo também de como é que usa o CRM, fazer um webinar, enfim. Sim. Dá para fazer, né? Então, assim, o pessoal vai ver isso aqui no YouTube. Vai YouTube e Spotify. Pronto, então para quem... Comentário dá para deixar nos dois? Dá para deixar nos dois. Então pronto, para você que quer aprender com o Jefferson, fala aí, ó. Quero aprender como é que eu uso o CRM para ver se ele faz algum conteúdo. Eu vou fazer um conteúdo para pessoal simples aí para ensinar eles. E só para finalizar, você acredita que já tá dando 2 horas que ele tá conversando? Nem passou assim, ó. Voando. E só para finalizar esse papo que você tá falando, então, por exemplo, vai lá pro boleto. Quando passou no boleto, já vai pro Customer Success. Isso. O Customer Success fala: oi, tudo bem? Prazer. Eu queria saber se você gostou do serviço e já pede indicação naquele momento. Faz a pergunta toda, vai pedir indicação no final, depois, se não compartilhou nada, vai para uma... Mesmo antes de ele pagar o boleto, no caso. O cara acabou de comprar, né? Esse momento tá o ápice da pedir indicação. Legal, antes de pagar o boleto. Legal. E aí tem a V4, que você está fazendo mentoria, eles têm uma estratégia de assumir um compromisso de indicação, mesmo sem o cliente fechar. Depois a gente fala sobre isso, porque... Enfim, mas aí eu faço essa parte depois de 3 meses. A gente faz aquilo que a gente falou e aí vai acompanhando o cliente. Se você tiver braço, você consegue fazer com 6 meses também, porque quando você começa a fazer isso, aí você começa a ver que tem tarefas que elas começam a acontecer no mesmo dia, porque a gente manda o boleto do cliente também, enfim. Tem muito trabalho que o nosso time faz. Com 6 meses, fala novamente e com 60 dias, na verdade 50 dias, antes do plano dele reajustar, a gente entra em contato novamente. Como é que tá? Enfim, vai perguntando e perguntar como é que tá o estado de saúde de vocês. Tem alguém com cirurgia programada? Tem alguém que tá internado? Tem alguém que tá fazendo tratamento pelo plano? Não tem? Não tem. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma renovação de plano de saúde se fizer sentido, né? Ou deixo mais um ano e faço no segundo ano. Aí é a estratégia, então né? O Customer Success você vai fazendo o acompanhamento dele mesmo. É porque às vezes o que acontece? A gente busca manter na mesma operadora, por questão de parceria com as operadoras. Legal. Mudando. Só que, às vezes o cliente não tem condições de pagar. Entendi. O reajuste que vai vir. Então, se ele não tiver condições de pagar o reajuste que vai vir, para ele não cancelar o plano, para ele não ir para um outro plano, vai para a concorrência na operadora e vai para a concorrência com a corretora, né? Sim. Então, para que ele não saia da gente, a gente faz um ajuste e muda ele de plano, caso ele não tenha um poder de pagamento. Se for possível, a gente mantém dentro da mesma seguradora, porque para a seguradora é interessante que ela tenha o LTV dela e a gente é parceiro comercial, né? E as seguradoras, elas remuneram até, no caso da Sul América, se você manter na retenção da base, você é remunerado a mais pelo período de retenção. A Sul América dá bônus, que é baixa sinistralidade, retenção, quantidade de vidas. Aí, os bônus que a Sul América dá baseado nos números que você faz. Então também a gente busca manter na base pela parceria comercial que tem, né? De Stefano, a gente tá terminando aqui e eu gosto de fazer a última frase. Essa frase é muito legal. Se você pudesse voltar ao passado, lá quando você começou a carreira de corretor de seguros, e você pudesse mandar só uma mensagem para você, essa mensagem vai ficar gravada. Tudo que você tem de conhecimento, você vai passar para ele lá, para ele poder ter o sucesso mais rápido. O que você falaria para ele? Compre conhecimento. Faça tudo pensando
em servir a pessoa, antes de... Veja a pessoa como pessoa, não como número, que a maioria dos corretores, infelizmente... Na verdade, dos profissionais em vários ramos, a maioria acaba vendo como número. E não é porque você é ruim ou você é bom, é porque você está olhando para a sua casa, está olhando para o seu bolso. Você é normal, a gente está olhando para as coisas que estão doendo. Mas se você olhar como pessoa, o número ele é uma consequência de você olhar. Então, compre conhecimento, olhe como pessoa, dedicado na pessoa. E olha logo para sua identidade real, que é Deus que está dentro de você, que ele vai direcionar para o caminho certo, né? Primeiramente isso. E tudo que você fizer vai prosperar muito mais. Sensacional. E para o pessoal te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, seu arroba? O pessoal quiser se conectar com você. É de Stefano.Oliveira. A gente está começando a trabalhar as redes sociais com a agência aqui de São Paulo muito boa, a Aba Marketing, com meu amigo Rodrigo, minha amiga Rafa, que fazem branding. Então vão desenvolver produtos aí específicos para profissionais. Vai sair coisa boa também com a Aba. Então segue a gente lá, eu vou começar a postar mais conteúdos. Vamos criar uma comunidade. Se você tiver dúvida, me chama lá no direct, faz uma pergunta e eu vou estar à disposição lá para te ajudar. Se eu demorar para responder, é porque eu ainda não estou nesse fluxo de utilização, mas assim que eu ver, eu vou responder sua pergunta. Bacana. E você acredita que o pessoal pegou um conteúdo desse riquíssimo que você passou aqui e não se inscreveu no canal? Tem muita gente que assiste até aqui, não se inscreve e curte. Me ajuda aqui. Fala pro pessoal se inscrever aí, por favor. O pessoal não se inscreveu. Se inscreve no canal. Dá aquele like. Dá o like. Enche o saco dele para postar esses conteúdos de CRM, de resultado, do que ele tá aplicando no negócio lá, fazendo os webinars. Diz o que você quer. Podia dizer o que quer aqui, né? Dizer no comentário o que você quer aprender. Isso, legal, legal. Diz o que você quer aprender, que Jefferson ele vai trazer o conhecimento para você transformar em resultado. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Foi um prazer. Cara, foi sensacional. Espero muito sucesso aí para vocês na corretora e que espero que a gente crie um network aí, que eu gostei muito do seu conhecimento, da forma que você pensa, conecta muito do que eu aplico também lá na minha corretora, então eu acho legal essa conexão pra gente bater um papo, né? E parabéns pelo seu sucesso. Galera, tô encerrando o podcast aqui. Ó, esse podcast vai ficar disponível no Spotify também, então se você às vezes gosta do Spotify, vai ficar disponível também. Compartilha aí com o pessoal que você gosta, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, Deus abençoe.